Fala, rapaziada! E aí, você que tá sem voz de tanto gritar comemorando o gol, comemorando que foi campeão brasileiro? Eu não. Fala, você que tá aí com a voz também rouca, mas de tanto xingar o juiz, tudo bem? Eu tô. Eu sou o Diego Machado, à minha direita o campeão brasileiro Thiago. Fala, pô, viu, nação? E à esquerda, o botafoguense Pedro Luz. Futuro campeão brasileiro da Série B de 2021. Será? O Cruzeiro discorda. Primeiro time a cair e subir no mesmo ano, porque esse ano nem valeu. E nós somos o Academia de Quinta. É nóis. Sejam bem-vindos à Série B. Tomar no cu. Então, rapaziada, o brasileiro acabou de acabar. Mais uma vez, Flamengo campeão. Eu poderia falar que eu tô nesse novo estilo aqui em homenagem, né, aos árbitros que a gente vai falar hoje sobre arbitragem, mas a verdade é que fiz a minha promessa desse ano, Tá certo. que era de pintar a barba, caso o Flamengo fosse campeão. Agora já não sou mais árbitro, posso falar que sou flamenguista. Não são todos os árbitros que são flamenguistas, falaremos disso hoje. E como ficou devidamente escroto, eu achei melhor tirar de fazer esse programa. Continua, né? Esse bigodinho tá lindo, né? Bigodinho, eu não tô entendendo. Esse bigodinho Antes tá tava ajudando escroto. muito. Gente, Antes vocês tava não escroto. viram como tava antes. Vocês não viram como tava antes. Vai por mim. Chama vai o VAR por pra mim. gente ver. Chama... Porra, Eu tenho foto, depois eu mostro em off, eu mostro. Caraca, Mas aí eu decidi deixar esse bigodinho em homenagem aos árbitros de antigamente, que quando se notabilizaram aí parte do futebol, usavam, né? Todo mundo usava, aliás. Quem né? não usava nesse bigode? Pois é, ainda bem que não vivemos nessa época e só o idiota que usa. Mas enfim, Eu acho charmoso, eu acho charmoso. Seguimos. Vou adotar. viemos Lua, falar deixa? sobre... Não foi em consenso, diga-se de passagem. Viemos falar sobre arbitragem porque foi algo muito comentado nesse brasileiro. Mais especificamente sobre o VAR, que também foi muito falado. A gente ainda está numa época de implementação do VAR. O VAR é algo muito novo, né, no campeonato. E houve muita contestação. Sempre houve contestação sobre a arbitragem, né? Acho que isso não é novo. E esse é o grande problema, né? É o que você está contestando da arbitragem. Porque antes você contestava meio que moral. Antigamente todos os lances eram subjetivos. E agora com o VAR nem todos os lances são subjetivos. E com o passar do tempo houve muita mudança de regra, houve muita mudança de protocolo, protocolos esses que não necessariamente são passados, né, para os fãs do esporte. Então muitas vezes a gente critica sem saber o que realmente está criticando. E ainda tem a implementação dessa tecnologia nova, que é cara, que acontece em vários outros países, em alguns ainda não. Então a gente também vai falar um pouco dessa comparação de uns países para outros. E a gente já conta com aquele seu like aí de realmente quem acredita, Tapa no né? dedão. Quem acredita no nosso trabalho já sabe que o trabalho vai ser legal, o comentário vai ser legal, então já deixa aí o like. Você que ainda não acredita, espera que até o final você vai dar o like. Vou fazer uma observação. O pessoal que assiste a gente, que acompanha e ouve a gente só pelo podcast, não tem como curtir, né? Nas plataformas não tem como você curtir aquele episódio. Tem como seguir, né? Mas tem como você seguir. Normalmente tem um coraçãozinho, exatamente. E aí você dá aquele seguirzinho ali que vai ficar aparecendo pra você o nosso programa sempre. E outra coisa que é compartilhar. É o mais importante nesse momento, é a gente compartilhar esses nossos debates que são... Joga esse debate naquele grupo grupo da Pelada. Grupo É da isso, Pelada amigos, né? vai bombar esse Pra gerar- Participa, VAR. cara, participa comentando, né? Assim, se quiser ajudar a gente, Vamos. sempre tem como, né? Printa ali, tô ouvindo, botou no stories. Pô, lindo, seria Marca lindo. a gente lá no Instagram, @Academia de Quinta. É isso. Ajudar é fácil. Se quiser ajudar o botafoguense que caiu, ajude. Ué, Se quiser a comemorar ver. junto com o flamenguista que ganhou, Nada a ver. comemore. E assim, Diz pra gente Motivo- o que você acha do VAR, né? motivo Não, vamos você lá. tem de sobra. Mas Cara- vamos lá, então, falando sobre o VAR, galera, o que vocês acharam desse campeonato? Não, vou falar um seguinte primeiro, um pouquinho antes. Antes de a gente chegar assim no Campeonato Brasileiro, né? Vamos falar do VAR. Pô, a gente tem que entender mais ou menos qual é do VAR. Vai parecer que eu tô viajando. Vai parecer que eu tô fazendo que nem aquele programa que eu fui falar da Idade Média num assunto que não tinha nada a ver. Mas faz sentido. Vocês já ouviram a teoria de que o ser humano não tá mais evoluindo? Não sei se vocês já ouviram essa teoria. Isso é teoria ou isso é Existe concreto? uma hipótese de que o ser humano não está mais evoluindo, ou então a nossa velocidade da evolução da espécie humana está mais lenta. Porque a gente agora, com toda a tecnologia, tudo aquilo que fazia com que o ser humano fosse debilitado, fosse mediocrizado, a gente consegue compensar com aditivos tecnológicos. Então, é aquilo que, por exemplo, lógico que a diferença tem que ser suficiente para que aquela
característica genética faça com que você reproduza mais, e aí, a partir disso, você consiga ter uma evolução da espécie por um todo. Só que se a gente parar para pensar, poxa, o ser humano que tem uma melhor visão consegue reproduzir melhor por causa de outros fatores, e ele vai evoluindo e a espécie humana vai evoluindo junto. A gente parar para ver, o ser humano que antigamente nascia com deficiências físicas, ele seria completo debilitado, ele seria marginalizado e não teria uma vida. Hoje ele pode ser um atleta olímpico, por causa da tecnologia. Uhum. Tem um livro da autora Paula Sibilha, acho que é o Homem... Eu acho que eu tinha anotado, não sei. O Homem Pós-Orgânico, ela fala bastante sobre isso. Sobre os aditivos... A gente até falou sobre o robozão, né? A capacidade do ser humano se comparar com a máquina. E no programa sobre futebol, né? Que, aliás, a gente deixa o card aqui em cima. Garoto. Muito bom, muito bom. Que ela fala bastante sobre isso, da importância, hoje em dia, da gente ter que render 100% o tempo todo, e que a gente utiliza do meio tecnológico e das mecanizações para ter um rendimento 100%. Vou dar um exemplo. Aqui, eu não sei vocês, eu sou metade robô, porque se não fosse pela tecnologia, eu não andaria, porque meu joelho tem um monte de pino, meu olho eu usei óculos a vida inteira. Nesse nível de detalhe, a tecnologia já vem fazendo com que a gente ganhe, entre aspas, superpoderes. Né? Então, o que seria o VAR? O VAR, ele é o nosso superpoder. Ele vem aumentar as nossas limitações biológicas. Porque a gente tem aquela limitação de aquele árbitro que está ali no meio, ele agora, com o VAR, ele ganha supervisão, visão em câmera lenta, ele ganha diversos ângulos de visão, ele tem outras vozes na cabeça dele falando com ele. Então, assim, o VAR, ele é isso, ele é mais um elemento, ao meu ponto de vista, ele é mais um elemento que vem enriquecer a evolução humana de forma tecnológica. Eu concordo discordando. Que bonito isso. Eu acho que você romantizou... Eu já ouvi essa frase antes. Sim. Eu acho que você romantizou muito a utilização do VAR. Eu penso o VAR da seguinte maneira. Esquece a evolução humana. Né? Só foi para contextualizar. Só foi para ficar a gente está falando do esporte. Uhum. Né? E o esporte ele é baseado em regras. Eu acho que se a tecnologia vem para fazer com que regras sejam cumpridas, né, e você tire aquele perfil de subjetividade da questão, da interpretação pura e simples, tem que valer. E aí, nesse ponto, eu entendo o futebol como um esporte extremamente conservador, que não quer abrir mão das suas regras antigas porque acha que vai perder a romantização do esporte. Enquanto que tem muitos esportes, mas muitos, cara, que já utilizam há muito tempo o vídeo de diversas maneiras e de maneiras dinâmicas. Né? A gente tem o tênis, tem o basquete, o basquete eu não sei, mas o vôlei, o futebol americano, então, que o árbitro tem microfone para falar com o público. Nossa, isso é uma questão que a gente vai tocar aqui com certeza. Cara, eu acho assim, questionar o VAR hoje, você pode questionar a modo como ele é utilizado, mas não a importância dele para a evolução do esporte em si, entendeu? Sim. E aí eu nem entro na questão da evolução do árbitro, porque o árbitro ele vai continuar ali, porque é um esporte que ainda tem questões subjetivas. Mas as questões objetivas do esporte, elas podem ser sanadas sem a interferência de um ser humano. Essa que é a grande questão. E aí você mantém a justiça do jogo, né? Você acaba com pessoas que são beneficiadas, entidades e clubes que são beneficiados, em detrimento de outros. E aí você... Mas com o aumento da capacidade do árbitro de observação, porque antes era ele por si só, tanto que a gente tinha até o auxílio dos laterais para serem mais 2 pares de olhos ajudando o árbitro central. Hoje ele tem... Quantas câmeras que ele pode ter acesso? Hoje ele tem a capacidade da câmera lenta. A grande questão que você falou é o seguinte, o futebol, o pessoal fala que reclama... principalmente no Brasil, reclama muito do tempo do jogo. Atrapalhou o jogo. Tá demorando muito. O VAR ele é utilizado nos outros esportes, mas se a gente parar para ver, todos esses esportes que o VAR é utilizado, nenhum deles tem a mesma dinâmica de jogo que o futebol. Eu até entendo essa reclamação. Ainda é relativo isso. Porque, por exemplo, o tênis, vou dar o exemplo do vôlei. No vôlei, que já usa o VAR há um tempo, é legal, é parte do evento. Tem música, a torcida faz para poder ver se a bola tocou ou não tocou no bloqueio. A quantidade de lances que você tem necessidade de vídeo em outros esportes é muito menor do que comparação com o futebol. O tênis, por exemplo? No futebol americano é muito mais. Futebol americano é tanto quanto. Eu falei alguns esportes. Porque no futebol, em tese, deveria ser revisto só os lances capitais da partida. Claro, né? Os lances objetivos. É por isso que eu estou falando assim, em alguns esportes. Por exemplo, o tênis que você acabou de falar, quais são os lances que você verifica no vídeo? É só linha.
Linha, bola na linha. Mas o Mas futebol mas americano... futebol na fora. linha é toda hora. Não, eu entendo, às vezes eu tô A falando. diferença É isso que eu tô aí dizendo, é o por isso que o tempo... dinamismo de alguns esportes é tranquilo você Sim, utilizar o mas vídeo sem questionamento. em número, em todos os outros esportes quase que utilizam o vídeo, tem maior utilização do que o VAR no futebol. Sim. A diferença é o não tempo sabia. demorado. Com certeza. O vôlei é o tempo inteiro. Foi o tempo todo. A Eu vejo diferença é a quantidade de tempo que você perde fazendo isso. Sim. Tanto que Mas aí, cara... até virou uma estratégia no vôlei, isso sem querer te cortar, mas é porque acho que ajuda. Virou uma estratégia Estratégia no vôlei sem querer te cortar. porque... Nossa, cara, só você pegou É. isso. No vôlei virou... Como é utilizado o esquema de desafio, virou uma estratégia de quebrar o tempo, de quebrar o ritmo do outro time, você fazer um desafio mesmo numa bola que você sabe que vai perder o desafio. Que era inclusive o que eu defendia que fosse utilizado no futebol, porque a gente acaba atribuindo mais uma função ao árbitro. Mas vamos lá, vou dar a opinião agora de um ex-árbitro, né? Que é não mais em execução. Foi a força do hábito. Então, eu acho que mais do que a romantização do esporte é uma hipocrisia do fã. E aí eu me boto como fã também. Porque ele não reclamou quando houve a modernização para que pudesse ver o jogo de um modo cada vez melhor. Sim. Ninguém reclamou quando a imagem ficou colorida. Ninguém reclamou quando passou a ter o replay. A linha Pra de ele. impedimento. A linha de Matou os árbitros. impedimento. A linha de impedimento. A câmera de cima. Ninguém reclamou nesses lances. Bom, Antigamente teoricamente, não era assim. nada disso influenciava no jogo, né? Na Não, grande então, realidade, iniciava todo na mundo tinha o experiência VAR, do jogo. menos o juiz. Tô Era falando- uma covardia. Tô falando do saudosismo da questão. Sim, sim. Entendeu? O futebol não é mais como era antigamente. Não era porque antigamente era muito mais plausível um roubo do que hoje em dia. Até pela mídia mostrar em todos os ângulos. Você devia dizer que era roubo, né? Não, o roubo era muito mais plausível. É? Era muito mais possível. Porque assim, Tá, ok. você não via tudo o que estava acontecendo. Você não tinha ali. acesso Você não a tinha tua- acesso. Ainda não tudo, tem. Mas você Não, tem acesso hoje a mais muito melhorou mais. muito. Você Muito tem mais, acesso a cara. muito mais. Tudo bem, talvez Mas não quanto cubra mais? 100%, mas Pô, assim, o papo chega de muito jogador e árbitro ficar conversando com a mão na boca. perto. É justamente Isso aí por já causa disso. mostra muito. Pra mim, isso tinha que ser do contra a quão regra. dentro do jogo você. A única diferença, cara, é que agora a gente finalmente está começando a possibilitar pro árbitro o mesmo artifício que nós, como fãs, já tínhamos há muito tempo, entendeu? Uhum. Então, assim, quem é contra o VAR é hipócrita. Começa por aí. Que isso, E aceita que a Chupa. cultura de xingar o árbitro é uma cultura que faz parte do futebol. Que eu, como fã, aceito. Desde que pare no xingamento. Porque, assim, o que eu não aceito, que eu acho ridículo, é a perseguição ao árbitro, principalmente ao final da E partida. eu vou te falar que eu não aceito. Então, eu aceito porque eu entendo como cultura do esporte. Isso eu estando Pois lá. é. Não me incomodava alguém da torcida que eu não tinha a menor ideia me xingar. Me xingar numa música, me xingar sei lá o quê. O que me incomodava era falar, eu te pego lá fora. Era realmente me procurar. Mas Era isso aí descobrir. Posso fazer quem- Isso aí já um deixou de ser levantamento? cultura há muito tempo, né? Pois é, isso não é cultura. Agora, a cultura do esporte dentro. Isso, cara, pra mudar isso vai ser louco. Dentro do estádio você pode xingar. Filho, você não pode xingar fora. Dentro do estádio você chegou onde eu pode. queria chegar. Mas isso é uma cultura, isso é muito difícil de mudar. Isso acho que vai muito além do VAR. Enquanto existir lance subjetivo, que cabe interpretação pura e simples do árbitro, vai haver questionamento. Ponto. Não, questionamento Sim. pode ter, o que não pode ter é falta de educação. Não, tudo bem, mas aí a gente está entrando em outras questões. Então, sim, mas enquanto eu acho existir que- subjetividade na decisão, de uma questionamento, única pessoa, Com certeza. foi falta ou não foi falta? Quem Ah, decide? O árbitro decide. Cara, vai ter alguém. Sim. O cara que teve a falta a favor vai. Porra, não tá certo. Sim, sim. E o cara que teve a falta Concordo. contra vai falar, não, claro que não. E, cara, Concordo. isso é paixão. É, Você não vai modular E isso. como a gente tá? estava conversando antes, a gente só vai lembrar daquilo que doeu na gente. Depois a gente sempre vai achar nosso time Quando a prejudicado. gente fala de exatamente. VAR, a só gente não lembra tá do que falando de subjetividade. Por Toda vez exemplo, que a gente fala vocês- da arbitragem, a gente vai olhar pro lance que a gente acha que o nosso time foi prejudicado. Só que quando a gente fala isso, a gente primeiro não tá lembrando que Aham. muito possivelmente outros times foram prejudicados que estão competindo com a gente. Sim, sim. Sim. E que a Concordo. gente foi favorecido diretamente e não lembra também. Concordo. Por isso que a avaliação tem que ser ampla. É porque eu vou dar um exatamente. exemplo assim. Eu, como ex-atleta, vocês também já competiram pra caramba. O pessoal em casa também aí, tudo educação física, já competiu. Faz um exercício agora. Lembra de vitórias e de derrotas na sua vida. No volume, o que você lembra mais? Eu, com certeza, lembro muito mais das minhas derrotas do que das minhas vitórias. É incrível isso. E outra coisa, o árbitro é uma válvula de escape do futebol. É. Porque é onde você pode botar toda a culpa do seu fracasso que não seja sua. É muito mais fácil responsabilizar É o muito outro mais do que a si cômodo, próprio, né? cara. A gente faz isso com o árbitro e, em segunda instância, faz isso com o técnico e só em terceira instância faz isso com o jogador, que muitas das vezes merece, porque é o mais preparado para estar atuando ali. Mas essa... Quando eu falo de Série A, obviamente. Sim. Mas assim, na Série A, o salário é tal qual
você pode reclamar do cara. O salário é proporcional também à reclamação, à cobrança, o treinamento do cara. Quando a gente fala de arbitragem, gente, a gente tá falando de um cara que provavelmente, no Brasil, tem outra profissão, cara. Que ele faz aquilo 2 vezes na semana. Série A também? Série A também não consegue só com a arbitragem se sustentar? Só com a arbitragem não consegue se sustentar. Até porque vem uma época de pandemia, por exemplo, sim. E você não ganha, cara. Tá ligado? E assim, a gente tem que pensar também que o árbitro que ele tá na Série A, ele é o topo do topo do topo da sua profissão. Sim. Mas aí Cada um pensa na sua profissão agora e pensa quanto o topo da sua profissão ganha. A gente pode fazer um segundo debate sobre isso depois, que é em relação à profissionalização do árbitro. Não, isso vai entrar, com certeza. Agora esse debate, o topo do jogador no Brasil ganha quanto? O topo do árbitro ganha quanto? Uns 2 milhões de 1 a 2. reais hoje. Pois é. Isso que a gente sabe. E quanto ganha o árbitro? Entendeu? É essa a comparação. Cara, se você e qual você cobra mais? Se eu não me engano, você cobra mais o Gabigol quando ele perde o gol ou você cobra mais o juiz quando ele tem um erro? Diego, dá pra gente ter um parâmetro. Se eu salvo engano aqui, parece que o topo da carreira de um árbitro é a Copa do Mundo. É porque, na verdade, você ganha por partida. Não, você não tem um salário mensal. Então, na Copa do Mundo parece que... É isso que eu queria dizer agora. Na Copa do Mundo parece que ele ganha um valor para ir à Copa do Mundo. Sim. E aí lá ele vai ser escalado quanto valor for necessário. Sim. E esse valor, se não me engano, na última Copa foi em torno de 30 ou 40 mil dólares. Tô por fora dos valores. Porque se você pensar no salário de um jogador mediano, no Brasil mesmo, tá, né, bem abaixo. Isso é o topo, assim, o topo da num nível de absurdo de topo, né? Não que tenha que ganhar... Que é como se fosse o Messi, a gente tá comparando o cara com o Messi. Mas entenda, a ideia aqui não é fazer lobby pro árbitro ganhar muito. A ideia é fazer lobby para profissionalizar. Eu acho que a cobrança tem que ser proporcional a quanto esse cara tem pra se... tá ali exercendo aquela profissão. Se o cara não tem como se manter... exercitando-se como os outros atletas, alimentando-se como os outros atletas, focando naquilo como os outros atletas, como que você vai cobrar mais dele do que os outros atletas? Eu concordo, mas eu não acho que tem que ser só proporcional, acho que tem que ser paralela. A mesma cobrança que as pessoas têm para criticar a arbitragem, ela tem que ter também para que aconteça essa profissionalização do árbitro. Isso eu sou super a favor. E eu lembro de quando os árbitros do futebol americano fizeram greve. Lá são todos profissionais, árbitros profissionais. E eles fizeram greve pedindo melhores condições de trabalho. E o campeonato falou que não ia aceitar, e eles entraram em greve e colocaram os árbitros dos infantis, árbitros juniores que não são profissionais. Deu um problema na competição que eles foram obrigados a aceitar, acatar o que o árbitro estava pedindo. É porque assim, quando você acabou, profissionaliza... os times compraram a briga dos árbitros porque os times estavam se sentindo prejudicados. Quando você profissionaliza, você... Mas a importância da profissionalização... Você garante a ele maior preparo, não é a profissionalização por profissionalização, cara. É muito difícil o cara ser... gari, tem muitos, inclusive. Muitos são. Gari todo dia da semana e à noite você vai pegar um jogo de Série B. E assim, a Série A, de novo, é a nata, tá ligado? O cara vai... Quando eu era árbitro, era mais ou menos assim. Presta atenção, era mais ou menos assim. Na quinta-feira, a Federação do Rio me falava onde eu tinha que estar no sábado, 7 horas da manhã. Sim. E aí, às vezes, esse local não é assim, Maracanã. Tu vai estar, cara, em Vargem Grande. Como? Não sei, dá seu jeito. Se vira, tu vai. Lá. E assim, não é você ganha tanto por 90 minutos. E, pô, só 90 minutos, cara. Você tem que chegar lá 2 horas antes e sai 2 horas depois do jogo. Fazer a súmula. Sim. Não, você chega 2 horas antes e sai 2 horas depois. Você tem que chegar. Mas o tempo de deslocamento de um e outro é o sábado completamente inteiro. Isso sem falar a preparação. Sim. Tá ligado? Agora, por que não vai profissionalizar? Porque para profissionalizar tem que ter uma pessoa responsável por aquela profissionalização. Quem seria, na opinião de vocês, o responsável pela profissionalização do árbitro no Brasil? Hoje? A confederação, talvez? Mas quem paga o árbitro? A confederação. Não. Não é a confederação que paga o árbitro? É o time mandante. É o time, né? É o time mandante, é verdade. É igual ambulância, primeiro socorro, tudo é o time mandante que segura, né? A CBF, a federação, a única coisa que ela faz é o link do árbitro com o time. Ou seja, o erro com tá o clube. Aí, né? Já tá aí. Ele seleciona, ele sanciona, ele julga, ele faz a seleção de quem vai... Ele ganha o dinheiro da formação, isso, aliás, é muito importante falar, porque a federação dá a formação. Ele cobra para você se formar um valor alto. Todo mundo passa, para que você possa falar que é uma boa oportunidade. Todo mundo passa. Ou seja, já diminui também a peneira ali. Passa todo mundo. Passa todo mundo.
E depois quem tem que pagar o outro. Então, assim, como é que vai profissionalizar? É o Vasco que vai pagar todos os árbitros profissionalizados? É o Flamengo, é o Fluminense? Não é, entendeu? Mas vem cá, é a mesma... vou dizer deveria ter um órgão que fizesse deveria. esse tipo de controle. Eu vou dizer propina porque foi o termo que a gente usou no programa de Portugal, por acaso... Propina, no caso, propina, o pagamento. Imposto, é a mesma propina, o mesmo pagamento de todos os times? É um padrão? Não. Ou tem time que paga mais, tem time que paga menos? Não, é com relação ao campeonato, né? É por campeonato. Então, a Série A é um valor, Série A brasileiro, outro valor. todos os times estão aqui combinando que vão pagar aquilo. Porque Isso. também não adianta aqui, ó. O cara vai arbitrar jogo lá do Cruzeiro. Cruzeiro não. Não, do Atlético Mineiro. Pô, vou pegar o jogo do Atlético Mineiro, o Galo paga 2 mil no jogo. Não. Pô, o Vasco paga 300. Concordo. Gente, olha só. Entendeu? O que existe, pelo menos a nível abaixo, bem abaixo, é os que pagam, na época que eu fazia, os que pagam por cheque, os que pagam na hora, os que pagam depois. Então isso já dava uma favorecida, né? Os que, tipo, assim, os que você chegava no lugar onde fica os árbitros, E né? o cheque sem fundo. E tem lá uma caixinha de bombom te esperando. Os que te tratam bem, os que não te tratam. Isso que eu ia perguntar agora. Vem cá. E como é que é feita a checagem desse valor recebido pelo árbitro? Porque quando é a CBF que tá pagando... Não, isso aí deve ter alguma transparência, cara. Isso aí não, porra, não. Não sei, cara. Ele tá falando de uma Série A, cara. Peraí, não é só um amador assim também, porra. Toma quem define o valor, não, quem define o valor é no meu caso, a Ferge, né? Do Carioca. Vamos falar do Carioca. É a Ferge que define. Só que quem paga é o clube. E o valor é o mesmo. Cara, eu acho que a gente tem que sair dessa... Olha só, a gente tá falando sobre... Rapidinho. Só pra levantar a bola. A gente tá falando sobre profissionalização de arbitragem. O tema aqui principal era para falar sobre o VAR. Eu acho que a profissionalização é importante e eu acho que ela vai melhorar a qualidade do árbitro em campo. Mas ainda assim, em relação a trazendo o VAR agora também, né? Como é que vai ser a atuação do VAR e do árbitro profissional ou não profissional? Então, essa que é a grande questão. Eu vou te falar entendeu? porque eu acho que vai melhorar aquilo que eu vou voltar a falar aqui. Talvez eu esteja batendo muito nisso. Em relação ao subjetivo e objetivo, lances capitais. Eu vou te explicar o árbitro bem treinado, a profissionalização do árbitro vai melhorar muito o VAR. Não, então, o árbitro bem treinado, o árbitro profissionalizado, ele vai ter muito mais capacidade de lidar melhor em lances subjetivos. Porque o objetivo... Mas o objetivo, o lance objetivo, ele depende do VAR. A ideia do VAR é essa. Concordo, mas quem opera o VAR? É um árbitro, claro, ele vai ser treinado. Quem traça a linha de impedimento no VAR? Cara, se você pensar bem, olha só. Na Inglaterra, por exemplo. A Inglaterra hoje dizem que é o exemplo de utilização do VAR. O que a Inglaterra fez? Eu estava lendo que a Inglaterra foi o último país da União Europeia a colocar o VAR em prática. Sim, só no metade de 2019. Mas por que ela fez isso? Porque nos 2 anos anteriores, eles estavam treinando, preparando os árbitros para utilização. Porra, é óbvio que eles vão ficar bem agora. Porque todo mundo... Não, vamos botar o VAR, vamos botar o VAR. Aprendendo com os erros dos outros países. Cara, eles estudaram durante 2 anos para implementar de uma maneira em que eles não bem... Hoje um VAR lá... Padronizaram as ações. Sim, hoje um VAR lá tá livre de erros. Óbvio que não. Eles utilizam aquela... Há pouco tempo agora teve um erro claro lá, que parece que a bola atravessou a linha e eles usam aquele esquema do reloginho, né? Uhum. E parece que não tocou. Foi um erro do aparelho. Isso Sim. É tecnologia, ninguém está livre de acontecer isso. Inclusive isso está previsto no protocolo. Claro, mas eles estão extremamente mais preparados para utilizar. O VAR lá, o quê? 1 minuto, 1 minuto e 30 no máximo. Então, mas máximo. é por aqui isso... você fica 6, 8 minutos e o jogador em cima do árbitro. Mas o árbitro é por isso que a profissionalização é muito importante. A profissionalização, na verdade, é uma bola de neve. O que acontece? Quando você chega lá no curso, todo mundo tem que começar numa federação, tá? Ninguém começa da CBF. Você escolhe a sua federação e faz o curso. E você vê o nível do participante. Eu tenho muitos amigos da federação. Muitos deles são muito bons, mas tem muita gente muito ruim. E eu digo ruim em vários níveis. Assim. A única coisa que é exigida para você ser um árbitro realmente é a parte física. O pilar físico é realmente muito exigido. É assim... A cobrança da parte teórica, a cobrança da parte física é surrealmente pesada. Supera muito a técnica. O que é engraçado, né, cara? Eu vomitava todo o treino. Mas o que é engraçado, Diego, porque a gente consegue ver que tem árbitros aí... Mas você vê a ponta. Talvez eles tenham passado por isso a vida inteira e lá na frente eles fazem... Não tô querendo dizer que não seja bem feito, mas assim... eles não fazem junto com o resto da galera. Não sei como é que é feito, entendeu? Uhum. Os árbitros FIFA não fazem junto com o resto da federação. Se você pensar que o árbitro tem que bancar a própria preparação... Pois é. E aí chegam num nível disso também. Chegam no nível de melhor preparação. O cara já ganha um pouco mais para investir nele. Mas enfim, o pilar físico é muito mais exigido no começo. O pilar, justamente da noção da regra, vem em segundo lugar. Até é bem exigido. Mas todos os outros não são. Não são. Então a gente forma, não, a federação forma, e é da vontade da federação que ela forme, árbitros aos montes.
Só que esses árbitros já saem de lá despreparados. Eles vão ter aula de regras, vão ter aula de inglês, vão ter aula de espanhol, mas a aula de inglês ensina as cores, a aula de espanhol ensina... O básico do básico. As cores é yellow e red. Mas é tipo isso, sacou? É um nível muito abaixo, muito abaixo. E depois você que corra atrás. E são pessoas muito pouco estudadas. E que, por que procuram aquilo? Porque é fácil de passar e paga alguma coisa, mas paga pouco. Se pagasse mais, se fosse profissionalizado e pagasse mais, pessoas que têm um estudo um pouco maior procurariam aquilo a fim de se transformar em um profissional de arbitragem, entendeu? Tem a questão do sonho também no futebol. Não, olha só, como é que é feita o crescimento de carreira do árbitro? Porque é o que você falou, ele começa numa federação regional. Como é que ele chega ao árbitro FIFA? A avaliação também é subjetiva da galera. Essa subjetividade que é uma merda. A nível FIFA, então, é um convite. E o que gera esse convite... Desempenho? Desempenho que deveria ser. Erros e acertos? Deveria ser. Essa é uma estatística clássica. Erros e acertos, porra. É o que o árbitro faz. Deveria ser. Mas o árbitro erra muito em campo? Porra, eu vou te falar que eu não sei como é que é no futebol. Eu sei do judô, e no judô tem um ranking entre os árbitros em cima de erro e acerto. E a partir desse ranking, quando você está ali, você consegue fazer a prova para ser FIGE A ou FIGE B. O judô usa vídeo? Você vai evoluir. Usa? E é uma coisa que eu gostaria de falar. Porque o judô já usa o vídeo antes do futebol, ou se mais ou menos na mesma época. Mas em que momento que o judô usa o vídeo? Todos os momentos. Tanto que o futebol... Todo lance capital, tipo, o cara deu um ipom, vamos lá ver se aquilo ali foi realmente um ipom. Não sei se vocês lembram, antigamente, o árbitro de vídeo, que a gente tá falando sobre VAR, eu acho que não só futebol, a gente tá falando de VAR geral. Então a gente pode falar de vôlei, judô, tudo. Então, o futebol é o mais polêmico de todos, né? É o que a paixão do brasileiro fala mais alto. Então, mas assim, vou dar o meu exemplo do judô ali. Antigamente a gente tinha 3 árbitros e normalmente um delegado da luta do lado de fora. Mas o que se utilizava eram os 3 árbitros. Quando tinha alguma dúvida, o árbitro central chamava os 2 e tirava a dúvida dali. Eu acho que foi uma pontuação, aquele cara acha que foi outra pontuação, e era 3 árbitros, né? A maioria vence e decide o que aconteceu. Quando entrou o árbitro de vídeo, o que acontece? No judô, tudo é subjetivo, né? Então, quando entrou esse árbitro de vídeo, os 2 já saíram, esses 2 não ficam mais dentro da área, eles já ficam também analisando o vídeo. E o que acontece? O árbitro que está no meio, ele é o responsável pelo acontecimento da luta. Ele vai dar o comando de início, ele vai dar as pontuações. Ao mesmo tempo, tem mais 3 árbitros, se não me engano, talvez até mais, mas 3 árbitros lá de fora vendo a luta. Então, se por acaso o árbitro de fora falar assim, no ponto dele, pegar a cruzada, ele tem que parar a luta, ele vai dar a punição. Quem manda não é ele. Quem manda agora no judô é o árbitro de fora. Então, a última palavra não é mais desse árbitro. Agora, quem manda é a palavra de fora. E todo lance é subjetivo. E ainda assim... O que faz sentido, já que ele tem uma posição melhor de visualização, né? Sim, pois é. E tá focado justamente nisso, né? Isso transformou os outros 2 sobressalentes. Eles só saíram e foram para uma posição de vista melhor. Sim. Sobre a profissionalização ainda, eu vou chegar lá. Por que eu tô falando sobre como funciona o curso e até chegar lá na frente? Porque aí já começa errado, né? Por questão de interesse. Aí o cara vai avançando por critérios subjetivos e chega lá na frente. Vocês viram que um dos jogos mais polêmicos foi o Vasco e Inter. Sim, valia muita coisa para os 2. Teve o erro no... Valia muita coisa para os 2. Um poderia ser rebaixado como foi, o outro poderia ser campeão. Como assim, teve a vitória, mas acabou, né? No momento estava 0-0 e foi um lance muito ajustado de gol do Dourado. Aí foram analisar no VAR. O que acontece? No VAR existe uma sombra que atrapalhava a visualização até por vídeo para que pudesse posicionar a linha de impedimento. Porque é aquilo que eu te falei. O VAR, ele melhora muito a quantidade de acerto. Sim, com certeza. Mas ele ainda é operado por humanos. Sim. Tudo que é operado por humano vai ser passível de erro. E nesse momento ele era passível de erro porque não conseguia identificar exatamente onde botar a linha. Então, mas aí entra um grande problema, porque é justamente a falta de teste. Porque, cara, o jogo foi onde? Foi em São Januário. Aconteceram em São Januário? O jogo foi em São Januário, não foi? Foi. Cara, se você posicionou o VAR lá e você sabe que tal hora tem sombra naquela região do campo, você tem que estar preparado para aquela situação. Porque assim, ou você dá um jeito de eliminar as sombras do jogo. Se era possível eliminar, porque a sombra vem justamente de outro jogador. Não tem que você não sabe se o jogador estaria ali. A FIFA, na Copa do Mundo, ela exige que os estádios não permitam que o jogador faça sombra. A iluminação do estádio ela tem que ser feita de tal forma que o jogador não faça sombra.
Tinha sombra em São Januário? Mas existe iluminação natural também. Mas enfim, eu não ia entrar nesse. Você entende que a grande questão faltou ali. Já pode ser um erro humano desde antes, concordo. A tecnologia não estava reconhecendo, mas, cara. Isso eu sinceramente não sei falar. Mas o que acontece houve ali um erro humano, um erro técnico, desculpa, que não conseguia traçar. Isso já está previsto no regulamento. E em caso de falha técnica do aparelho, você vale o de campo, exatamente, que ele tinha validado o gol. Porque o lance é muito ajustado. Eu vi no replay da TV, e na TV você não consegue ver às vezes. Sim. A TV passando várias e várias vezes, porque você se vê naquela situação. Quando mostra aquela linhazinha muito próxima uma da outra, você ainda fica na dúvida. Você não vê, justamente porque tem uma parte do Vasco, do jogador do Vasco, que poderia ou não estar dando impedimento. Você não vê qual é a parte mais à frente, mais perto da linha de fundo. Enfim, a questão aí é um lance que vai acontecer um em cada 1000, mas aconteceu, e aí como eles agem a partir daí vem da formação do árbitro. Porque o certo era, gente, estamos tendo uma falha técnica, vale a opinião do árbitro de campo. Era para ter sido passado isso. O áudio foi divulgado, assim como também previsto, e é uma bagunça, cara. É uma bagunça. Lá na cabine tem um árbitro. Falta transparência. Tem um árbitro de... Eu acho que divulgar o áudio é até para dar alguma transparência. Na Inglaterra, por exemplo, o que tá passando na TV, vídeo sim, passa no telão do disso. estádio. Porra, isso é sensacional. E aí, que aí já daria para ver pra galera o quão difícil é aquele lance. Claro, no vôlei no vôlei, agora, o microfone do árbitro fica aberto durante o jogo inteiro. Sim. E tudo que ele fala com os jogadores... também é passado. E o que ele fala com a mesa que tá vendo o VAR também é passado para todo mundo. Cara, e os jogadores declaram que melhorou muito o respeito entre um e outro. Justamente, mas a conclusão é justamente essa. O erro desse lance foi como foi passado pro árbitro. Caraca, depois que foi passado o áudio, o cara grita. Eles começam a discutir entre eles até que um fala assim: é gol, dá gol. E passou o gol. Tipo, primeiro uma confusão generalizada e falou, deu gol. Então, tipo assim... Tá muito errado isso. Mas não tem como exigir muito, porque a profissionalização dele é uma bosta. Sim. Tá ligado? Então, se o cara fosse bem preparado, tivesse ali sabendo do que ele tem que fazer em todos os quesitos e tal, padrão, fosse pago pra aquilo, e etc, pudesse focar naquilo, cara, às vezes o maluco saiu correndo do consultório de dentista dele e foi pra lá. E aí, o que acontece? Nesse caso, eu jogaria a responsabilidade lá pra cima. Porque quem organiza o campeonato é quem tem que estar ciente de como é que vai gerir o campeonato. Tem uma regra de como tem que funcionar nesse caso. Tudo bem, mas... falar, olha, tem um erro técnico, quem tem que decidir isso é você aí. Sim, mas olha só, chegou o final do campeonato, vamos fazer uma avaliação agora? Vamos. Eles deram qual foi gol, o problema do campeonato? Eles falaram que foi gol. Essa é a diferença. Aí que tá, cara. Você entendeu? Porque isso foi um erro de áudio, foi um erro de comunicação. E isso não é um erro de utilização da regra? Isso é um erro de utilização não da regra, mas do protocolo. Do protocolo? E isso não dá pro... Isso o Vasco não pode recorrer? Então, aí, outra parte. Tem 3 partes no protocolo de utilização do VAR do campeonato sobre... É porque a torcida não sabe disso. A gente só vê o lado que é o seguinte, olha só, meu time está Nem sendo é obrigação prejudicado. da torcida saber nada disso, porque independente se você tem ou não tem, meu irmão, o meu time, eu quero ser campeão. Eu não quero me ver prejudicado, pô. Esse é o ponto. Eu quero saber isso aqui. Funciona do lado do campo, não funciona do meu lado do campo porque agora tá beneficiando o outro time? É por isso que o VAR, piora cara, quando quem paga o VAR é o Vasco. Porque também quem paga é o time mandante. E é papo de R$55 mil a mais por jogo. Aliás, o VAR é quase mais caro que a comissão de arbitragem. Diga-se de passagem. Mas enfim, a profissionalização aí poderia prevenir esse problema. E por que você acha que o árbitro não dá a opinião dele no final do jogo? Não ia acabar com o problema, mas realmente é prevenir. Entendeu? Por que a arbitragem não fala ao final do jogo, dá entrevista assim como jogador? Porque também tem uma formação muito fraca. Ele não é capaz de fazer aquilo de uma forma bem feita. A comissão, para se defender, proíbe que ele faça. Cara, eu preferia muito poder explicar. Eu assisti um vídeo essa noite. Um jogo do Vasco, não lembro contra quem, se não me engano, acho que foi Vasco e Paraná, que o árbitro era o PC Oliveira. Tá na Globo hoje, comentarista. Sim. Ele deu um cartão vermelho pro Vasco, deu o segundo cartão vermelho pro Vasco, deu o terceiro cartão vermelho pro Vasco. O Eurico Miranda entrou em campo. Falou, você é vagabundo, você é um safado, você não tem responsabilidade, o estádio tá cheio. Mano, que diferença faz? O estádio tá cheio, deu 3 cartões vermelhos pro Vasco. Isso é uma ameaça. Cara. Isso é uma ameaça. Ele entrou, e assim... O estádio tá cheio é uma ameaça. Obviamente que isso não acontece hoje mais, mas assim, isso... É o que o tá lembrando aquela saudosista época, né? Mas as torcidas pedem, tá? Mas as torcidas pedem. É saudosismo que a torcida gosta. Não tem muito... Vou dar um exemplo o futebol é um esporte conservador demais ainda, Não tem muito essa de não acontece mais não, tá? Mais ou menos. Não acontece o diretor. Mano, o Eurico Miranda entrou em campo, a PM tava em volta dele protegendo ele. Você tá falando da Série A. Você tá falando da Série A. Você tem que lembrar que a Série A é
a pontinha do iceberg. Com certeza, Série D, Série C. Série B, cara. Série B acontece demais. Eu quase entrei na porrada quando eu fui fazer um jogo de Teresópolis. Até hoje processo, cara. É Comari? É o Rola Cansada, né? Não foi Rola Comari, Cansada, não. Foi no... Aliás, não foi nem em Teresópolis, foi em Petrópolis. Foi o Serrano. Foi o time do Serrano. Ah, sério, cara, papo sério. Por um... Alô do Monsanto. Por algo assim, justamente o cara não aceitou uma marcação. E ponto. E passa muito pelo que você falou. O fã, ele não tem um entendimento total da regra do jogo. Ele sabe o que é gol, lateral, impedimento, mas ele não sabe... O jogador não tem entendimento da regra. Pois é, mas aí o fã vai criticar sem saber. Vocês viram como divulgou aí o lance da comparação de uma mão do jogo do Flamengo e Grêmio e do lance do Inter e Corinthians. Sim. São lances que na foto é parecido, mas na hora é diferente. A arbitragem até mesmo o VAR, quando tá olhando em câmera lenta, tudo parece agressão, né? Sim, a comissão da arbitragem, ela dá... estímulos diferentes para cada um daqueles lances. Mas quando você vê na foto, pronto. Já virou o suficiente para falar que lance do foi Rodinei, roubado. O lance clássico do Rodinei dessa rodada agora. Rodinei e Felipe Luiz. Em lance velocidade normal. Tiveram vários lances similares que foram dado cartão amarelo. Foi dado cartão amarelo cartão vermelho. Pelo mesmo árbitro. E outros lances similares, um cartão vermelho. O Inter jogou contra o Boca Juniors, se eu não me engano. E teve um jogador do Boca Juniors expulso por um lance muito parecido. A perna dele pega mais acima, realmente. Deixa eu te perguntar uma coisa? Mas é muito parecido. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não sei sobre o VAR. Eu não sei sobre o VAR. O VAR, ele vê o lance em velocidade normal ou sempre em câmera lenta? Porque faz uma diferença. Essa é uma boa pergunta, eu não sei. Ele pode escolher, eu quero em câmera lenta, eu quero em velocidade normal. Porque nesse lance do Rodinei especificamente, eu vendo em lance em câmera normal, parece muito que foi lance de jogo. Assim, sem querer, foi na passada. Eu acho que aquilo ali é amarelo. Esse lance, tá? eu também acho amarelo. Mas eu também acho que o amarelo tava de bom tamanho ali. Até pela importância do jogo. Até pela importância do jogo, cara, o árbitro tem que saber se poupar. Mas aí que tá, olha só. Não foi expulsar um cara assim num lance duvidoso. Ser duvidoso. Mas lembra que por isso que a interpretação é importante. Ele não deu o vermelho. Sim. Ele foi chamado. E quando você é chamado, mas já cria um viés. Você já cria... Exatamente. Você já cria um viés, porque o cara só te chama se ele achar que é pra vermelho. Mas peraí. E você sabe que ele tá vendo por uma posição melhor que a sua. Não, mas você também vai ver. Não, você também vai ver, mas você já vai pra lá pensando... Diferente do judô... Diferente do judô... Viés, cara. Isso é viés. Cara, isso não peraí, é imposição... Não é imposição, é viés. Olha só, existe um árbitro. No judô, quem é quem vai dar a palavra final? No judô, é o cara que tá de fora. Sim. No vôlei, é o cara que tá de fora. No futebol, é o cara que tá de dentro. Mas, Pedro, então o cara tá ali pra ajudar. Olha só, esse lance é duvidoso. Eu acho que foi lance pra cartão vermelho. Então, Pedro, vem aqui ver, porque a palavra final é sua. Pedro, sim. Calor do momento, cara. Calor do momento. O cara tá no meio de um jogo decisivo. Mas aí é a questão da preparação. O cara tem que saber se impor. Isso é viés. Cara. Isso é viés. Exatamente. Não, agora vem cá outra coisa. E por que Ficou puto. Não fiquei puto não. Mas é uma coisa que acontece. Não tô puto não, porra. Tô puto não. É suco de maracujá. Por que então que em diversos jogos o árbitro nível FIFA estava no VAR e o árbitro que não é nível FIFA, nível menor na escala de hierarquia, estava em campo? Isso aconteceu várias vezes. O árbitro de maior nível hierárquico estava no VAR, eu tô tossindo e é pelo amendoim, tá? Não tô de novo, a gente não aprendeu. Cara, entenda a questão do viés. O cara tá no calor do momento, um jogo decisivo, ele acabou de marcar uma falta que deu cartão amarelo. Toca o ponto dele e fala... Vem rever esse lance, porque pode ter sido pra vermelho. Concordo. Aí ele fala assim, caceta, será que eu errei? Vou prejudicar alguém, gente, vou beneficiar alguém. Eu tô discordando que existe o viés. Aí ele fica na cabeça dele cria um viés ao ser chamado. Ele pode resistir a esse viés e falar assim, não, peraí. Aliás, tem um dado muito interessante. Sim, eu acho que tá correto. Isso já aconteceu várias vezes. A gente trouxe aqui um dado sobre 2019, né? Fechamento de 2019, a Comissão de Arbitragem fez um levantamento do primeiro ano de utilização do VAR. Esse é só o segundo brasileiro com VAR, se eu não me engano. É muito recente. Olha só, o Flamengo foi campeão nos 2 anos de VAR, 2016 já teve VAR. O Flamengo foi campeão nos 2 anos com VAR. Não, primeira utilização do VAR foi em 2000. Acabou o programa, VAR mesmo, vocês acabam de falar. Foi em 2018 na Copa do Brasil. Cruzeiro e Santos. Foi o primeiro. Então a gente começou logo. Mas vamos lá. Ele chamou todos, né, e foi apresentar os dados do VAR. E lá aparece um resultado que eu achei muito interessante, que é 90% das vezes que o árbitro foi chamado, ele concordou com o VAR. 90%. Isso levanta vários questionamentos. Um deles que o VAR realmente tem uma assertividade muito maior, porque está vendo de vários jeitos diferentes. Concordo. E outro que ele pode sim também se sentir pressionado a mudar. Aí que eu discordo.
Não, eu não tô falando que ele tem que fazer. Sim, Tô falando que ele, sim, você sim. discorda do quê? Não, que ele eu tem que fazer ou que ele pode fazer? Eu discordo do fato Você acha que ele tem em que sempre manter a posição dele em campo? Não, eu acho que ele tem que receber um suporte, tipo assim, a palavra é sua. Mas ele sabe disso. Não, ele sabe. Ninguém Ele precisa sabe, falar a pra partir do ele. momento que Pedro, o que árbitro... isso, cara? A partir do momento que o Tu acha árbitro... que o cara não sabe que a palavra Olha só, é dele? eu sou árbitro FIFA... Precisa de É alguém que falar só pra ele, quando a olha, gente a fala palavra de é viés, sua. quando a gente Eu fala de sou lá viés, a gente tá o- falando de algo que é, Sim, assim, você sim. não controla. Mas quem tá me chamando, Entendeu? quem tá me chamando ali é o estagiário. É o cara que tá abaixo de Não, mim. estagiário não. Eu É um sei, outro eu árbitro sei. profissional, É cara. um árbitro Outros profissional, quatro profissionais. mas que na escala hierárquica, Quatro. eles estão abaixo de mim porque eu sou o árbitro principal do Sim, jogo. concordo. Sim. Eu vou olhar o lance e vou falar assim, concordo, poxa, vocês têm razão, concordo, a visão de vocês ficou melhor. Ok. Ou então eu vou olhar o lance e eu não vou ter medo de falar, meu irmão, aspira. Mas ou você acha aspira. que ele não faz isso, Tá cara? errado aí. É isso que eu discordo de você, Não, cara. Você acha que ele não faz discordo isso? eu discordo de que o árbitro principal tem que estar no VAR, tem que estar em campo. Mas peraí, É o árbitro disso que eu tô principal não tá falando. em campo. Pra Ele que tá ele em tenha uma campo. moral... Não tá. Pedro, Em- que isso, cara? Em Como é- você acha que ele não diversos jogos, sabe? que eu tô falando, em diversos Você tá dizendo jogos, que é medo? o principal árbitro É medo? tava no VAR, não tava em campo. Em escala Olha, realmente não hierárquica. tem esse dado. Eu vou te dizer, Sim, eu vou te tem. dizer, eu Tem, vou afirmar. Pra mim isso é clubismo. Não tô falando de Então, nenhum pra lance mim isso de é clubismo jogo. Eu não tô puro. falando de nenhum lance de porque jogo. não tem como a você questão, afirmar isso, a questão cara. que você falou que discorda, eu acho que você tá discordando de outra coisa. Você tá discordando que o árbitro faça isso. Mas a questão que a gente tá Não tem como levantando afirmar Ele isso, cara. pode é fazer, que pode ser dependendo do lance. criado um viés Pode, quando concordo disso. você é chamado. Independentemente se o cara Claramente que tá lá é criado. dentro, ele é mais ou menos que eu, é mais de um profissional olhando isso de um Ô, jeito Diego, melhor mas você que não eu. O VAR de concorda? 7 minutos, Se você 6 olha- minutos, se você deixa olha um claro o lance- viés. Se você olha um vídeo, Sim. se você olha um vídeo junto comigo, o Cabelo e outras duas pessoas, ele e outras duas pessoas acham uma coisa e você acha outra, você se sente tendencionado a achar junto com a gente. Se Peraí, você gente, é olha um só. cara mais O VAR graduado do que- que eu, se você é um cara mais graduado do que eu tendo a ficar mais Eu entendi o que você quer pressionado dizer. Pedro. do que se fosse o contrário. É só isso que eu tô Entendi, falando, Pedro. entendeu? Mas eu nem sei Eu se é concordo assim, com tá? Não, olha Então, só, eu a gente fiquei sabendo percebe- de vários jogos que foram assim. Olha Não só, sei a se gente foi percebe geral. Eu que é não sei muito se a seleção claro. é diferente. É, não também sei. ser sorteio. Gente, Eu não também sei. tô só falando de... A gente percebe que é muito não claro deveria esse ser. viés. Mas que existe um viés e pode existir. Mas olha só, Eu esse não dado- discordo desse viés. Sim. Só esse isso que eu tô viés falando. ele é claro pra cacete. Por quê? Porque você vê que o cara vai ver o VAR, ele fica durante 5, 6, 7 minutos assistindo o mesmo vídeo. Por quê? Porque ele tem dúvida, ele tem receio. Sim. E aí você tem 3, 4 Porra, é pessoas óbvio que ele tá porque é enviesado, subjetivo. cara. Mas aí que profissionais tá. quando você atrás questão- falando que foi aquilo. A questão é justamente essa. O fato dele não Entendeu? ser um profissional, como o Diego bem falou, porra, se ele faz uma decisão que é... Aí eu vou até usar um termo que eu sei que ele tá errado. Ele vai ficar, porra, esse erro é muito errado. Sim, né? sim. Porque, bicho, Mas se não é não muito existe muito errado- errado, existe errado e certo, porra. Sim. Ou é errado A ou pressão não que a gente tem- faz sobre o árbitro também pressiona ele a que se errar. ele, A gente então, tem que ele saber sabe que disso se ele também. errar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele vai ser afastado. E aí, como você falou, ele tá afastado, ele vai ganhar dinheiro de onde? Pois é. Ele não pois tem é. uma garantia de que, porra, vamos lá, você tá afastado por 30 dias, Fazer você uma vai crítica- passar por um recondicionamento. Fazer uma crítica geral também. Porra, não a existe gente, isso. assim como nós fãs, a gente critica sempre quando a gente acha que a gente foi prejudicado, primeiro a gente tem que lembrar que às vezes a gente está errado. Né? Com certeza. Um lance claro disso, claro isso. Tava vendo o jogo junto com meu padrasto, que é Fluminense, tricolor, e houve um lance no jogo do Corinthians e Flamengo em que o Everton Ribeiro toca a bola pro meio da área e o Gabigol faz o gol. Cara, a primeira hora que você vê aquela bola, você acha que foi muito impedido. Sim. E aí volta atrás no VAR e valida o gol. E aí ele falou, caraca, olha como isso é roubo, etc e tal. Aí a gente vai buscar a regra e vê que a bola, na imagem, tá à frente. É a bola que vale como referência Sim. e não o jogador. Enfim, às vezes você tá errado. Depois tem também a questão do erro é aleatório. Assim como erram com você, erram com as pessoas com quem você tá competindo. E aí, por último, tem também a questão do... Você não quer que erre, mas você quer induzir o árbitro a errar. Ah, cara, isso a gente tem que falar por uma outra visão. Entende? Tipo assim, Qual a visão? o jogador... Rapidinho, o Deixa eu torcedor, falar. ele quer que o árbitro erre a favor do seu time, já que tá cheio, já que tá na sua casa e já que você tá amedrontando ele. Sim. Ó, tu vai fazer isso mesmo? Eu tô aqui, hein? Olha Tô que te esse ano olhando, foi hein? tranquilo isso, Vou né? te Porque não tem pegar, hein? torcida. Porque não tem torcida. Mas tem esse ponto. É esse mesmo torcedor reclama. O mesmo técnico que reclama, quando ele sabe que errou a favor dele, ele não fala nada. Todos os jogadores, quando é lateral, apontam
No sentido que favorece. Nossa, isso me dá uma raiva. Na pelada a gente faz isso, cara. Todos simulam falta e pênalti. Porra nenhuma. Todos simulam falta e pênalti. E isso tudo sobre sobre uma pessoa que tá ali sozinha. Sim. Eu acho que o árbitro é um injustiçado, com certeza. Que ganha menos, que é menos preparada. Total. Sacou? Então, tipo assim, a gente não quer que o cara erre, mas a gente pressiona o cara errar, cara. Chegou onde eu queria chegar. A gente tocou, acho que um pouquinho nesse assunto no começo do programa e agora a gente tá voltando nele aqui de novo. Que eu queria levantar. Nós somos um programa sobre a educação física. Sim. E a gente tá falando sobre o VAR porque a paixão da educação física é o esporte. Sim. E é bem debatido isso hoje. A gente está falando aqui da importância. Os árbitros não necessariamente são professores de educação física. Os técnicos não necessariamente são professores de educação física. Deveria. Os jogadores são atletas. Agora, da onde que vem essa formação? A gente está falando aqui da costume. Como é que você falou a palavra? Meu Deus, fugiu a palavra aqui agora. É a cultura. É a cultura do futebol poder xingar da arquibancada. Eu sou totalmente contra. Não por eu ser do judô e que no judô a cultura é outra. Já concordei contigo porque já sei onde você vai chegar. Mas porque, olha só, eu sou professor. Isso eu já fiz algumas vezes. Meu pai me ensinou assim. A gente é assim desde sempre. Eu estou fazendo uma reunião com os meus alunos, com a minha equipe. A gente vai competir. Os pais têm que se portar de uma forma positiva. Os pais têm que apoiar. Os pais não podem reclamar. Vai assistir jogo de escolinha. Olha só, o meu pai isso com ele é uma coisa que... Vai assistir jogo de escolinha. Eu bato palma. Sim, eu bato palma. Porque a competição de judô infantil, a gente tem umas competições pedagógicas, são competições amistosas, e que eu já vi acontecer algumas vezes. A competição para quando um pai sai da linha. Um pai, na competição inteira de judô, fala assim, é ladrão, é sei lá o quê, ou então qualquer atitude fora do padrão aceitável de positividade, a competição é parada pelo microfone, pelo coordenador. Você joga todo mundo olhando para aquele cara, olha como ele tá errado. Na frente de 300, 400 pessoas, meu irmão. Isso faz com que a criança entenda que, olha só, é um movimento errado. Essa pessoa aqui, ela é uma autoridade. Esse cara aqui é uma autoridade, você tem que respeitar o árbitro. Total. Você não pode se dirigir ao árbitro sem respeito. O rugby é um esporte muito similar ao futebol, na qual existe uma regra que é o seguinte, apenas o capitão se dirige ao árbitro. E ele tem que se dirigir... O vôlei é assim também, não é? Sim. Você chama o árbitro... Não, o vôlei até pode, qualquer outro jogador. Teoricamente no futebol também é assim, só que no futebol isso não acontece. Não, mas o vôlei é um pouco mais liberado. O vôlei outro jogador também pode falar. No rugby, acho que só o capitão pode falar. E eles têm que usar linguagem formal. Eles têm que usar linguagem formal. Então é o senhor. E aquele negócio de mão pra trás e vai pra porra, vai pra puta, bota os pis aí. Isso não existe. Isso reflete aonde? Meu irmão, eu sou fã do Gabigol. Eu tenho 10 anos de idade, eu tenho 7 anos de idade. Não vai falar do meu Gabigol não, que você tem um jogador que deu um amarelo pro próprio juiz. Eu sou fã do André Luiz. Tomar no cu, melhor caralho. Cara, esse eu lance. sou fã do André Luiz. É de um absurdo. Foi sensacional. É de um absurdo. Vamos falar do Neymar então. O Neymar eu acho que é um exemplo incrível pra gente usar. Vamos falar do Neymar. Mas antes de falar do Neymar, vamos dar uma blogueirada. Acho que esse papo já tá mais que valendo, né? Quem não deu like agora, meu irmão? Quem não deu lá no começo por confiança... Vermelho direto. Ó, pra quem não deu no começo, já começa com amarelo. Pra quem ainda não deu... Já foi um tempo inteiro de jogo, amigo. Pra quem ainda não deu... Vai, faz as honras, Bolsominion. Por favor, né, amigo? Pô, Bolsonaro... Desculpa, camisa de Bolsonaro. Essa camisa... Pera aí. Por que o Neymar, pra mim, é um grande exemplo do nosso papel de professor, de educador? A gente tem que usar o cara como exemplo seguinte, olha só. Ele é um cara que o tempo todo se joga. Ele tá se jogando com qual objetivo? Você fala com seus alunos, vem cá, vocês gostam de ganhar um jogo que não foi justo? Vocês acham? Pergunta pra vocês. O esporte pune isso? Não, vocês acham que existe fair play? Eu concordo. Eu juro pra vocês. O atleta faz isso. O esporte pune? Então, justamente. O esporte pune. Pelo contrário, não pune. Faz parte da o VAR cultura. tá aí pra isso, não tá? Faz parte da cultura. Mais ou menos. Não, o VAR tá aí pra isso. A simulação não é digna de cartão amarelo, sim, na regra? Quantos você viu até agora? A simulação não é digna de cartão amarelo? Sim. Mas então, o VAR só vai punir se for o segundo amarelo. Mas a cultura já aceita cabelo. Na minha opinião, e aí, foda-se, minha opinião só. Meu irmão, o VAR tá ali pra deixar o jogo justo. Porra, o cara claramente simulou. Mas é porque o VAR só entra... Meu irmão, o cara simulou uma porra de uma falta. Neymar, seja lá quem for. Então, mas cara quis induzir o árbitro ao erro. Sim. Amigo, para o jogo. Olha só, houve um lance de simulação ali clara. Vem ver o vídeo. Então, mas você vê o cara mergulhando no chão. Aí olha só, o jogo fica muito mais monótono e muito mais parado. Preste atenção. Um lance desse, incita a torcida, incita violência, incita um monte de coisa. É disso que eu tô falando. Você faz isso uma vez, você faz isso duas. Não, e ele levanta xingando. Levanta com falta de respeito. Você faz isso um campeonato inteiro. No segundo campeonato,
você pode ter certeza que vai reduzir isso 90%. Não, eu concordo. Vai ter gente fazendo isso ainda assim, porque é da construção do jogador desde novo. Eu concordo, assim As como os próximas jogadores gerações xingar. não vão fazer mais. Olha só. Quando o jogador vai falar com você, educativo. vai reclamar com você, tipo, de forma assintosa, eu também acho que você deveria ser punido. Só não acho que o VAR tem que entrar nesse momento, a não ser que seja um lance O árbitro capital. não enxerga lances. Então, mas é porque senão vai parar o jogo o tempo inteiro. Você vai fazer Sim. isso durante um Vai campeonato. fazer, Não, eu mas concordo aí- com o Gabelo. É educativo. educação, é um processo Faz isso no educacional. campeonato. Eu concordo, mas assim, Educativo. É educativo. o esporte, principalmente futebol, é também uma empresa. Ele tem que estar sendo, assim, gostoso chama de- de estar sendo assistido. Você entende, Senão Diego? nada disso vai pra Você frente. Mas isso entende não tem- o que se Gabelo- um jogador peraí, do seu peraí, clube começa a cair, toma amarelo, começa a simular, toma um vermelho, prejudica o seu próprio time, a própria torcida vai ficar contra Cabelo. ele. Quando Não, ele começar a fazer Cabelo, isso toda Eu hora. presta atenção, concordo, presta a atenção. minha única Eu nem questão é tô que eu não falando do acho que o Neymar, VAR não, tem cara. que Eu entrar. acho Eu nem tô que- falando do Neymar, não, Não. porque eu não acho que o Neymar se joga O VAR tanto também quanto acho que fala não. lá, Eu ele dei o- apanha pra é, cacete. sim. O VAR não sim, tem sim. que entrar nessa discussão. Isso é o árbitro. Eu concordo que, assim, deveria ser indicado para que o árbitro realmente punisse. Sim, Isso é uma questão. sim. Realmente punisse. Só que o que é visto... Não VAR. O VAR vai parar muito o jogo. Eu tô falando de lances claros de punição, obviamente. Sim, Não tô eu falando de lances sei. duvidosos, não. Eu sei. Lance que o jogador claramente entra numa área, não é tocado por ninguém, mergulha. Se for o e fica segundo assim, amarelo, o VAR vai olha entrar só. e vai falar. Tá ligado? Só que, assim, eu já acho errado. É mais errado que isso. É visto como... Pô, você vai expulsar... Todo mundo veio aqui pra ver o Neymar. É isso que eu tô falando. Tu vai expulsar o craque É do disso que eu jogo? tô falando. Foda-se, qual o problema? Então, esse é o meu pensamento. É É o isso. seu pensamento, mas não é o pensamento do jogo Na hora por do inteiro, jogo. entendeu? Sim, mas não deveria. A regra tá ali pra ser cumprida, Quando o Gabigol cara. foi Mas é por isso que eu expulso falo da educação por na xingamento, base. foi exatamente isso que aconteceu. Pô, tu prejudicou um time. E Mas eu fui justíssimo. xingado. Justíssimo. Só que aí tem que ser com todo mundo. Sim. Aí tem É o que eu ser tô com todo falando. mundo. É Mas o por que eu isso tô que o VAR- falando. Esse lance Por do isso o Gabigol. VAR- Foi por isso que Não, eu lancei o cara, Gabigol mas primeiro. o VAR, foi o mudar. VAR vai parar o jogo o tempo inteiro. Não, não Olha vai só. parar o jogo o tempo inteiro. Vai, cara. Cara, Já tá para o numa jogo o tempo discussão agora inteiro. que A não gente tá já saindo. tá, então, definindo que o tempo inteiro acontece lances desse tipo de Sim, simulação. acontece o tempo Acontece. inteiro. Não, Como é que vai coibir, como é que não de coibir isso? simulação. Com um árbitro não de jogo. simulação só. Com o árbitro em campo. Eu Tudo não que digo ele só de vê, ele simulação, pune. Mas o lance do Gabigol, sim. Não só Tudo de que ele simulação. vê, ele pune. Tem Peraí. muito lance que ele vê. Peraí, A rapidinho. maioria ele tá vendo, porque a maioria o cara tá com a bola e o árbitro tá olhando pra onde tá a bola. A gente é subjetividade. Olha não. só. Não só o lance de simulação. Mas o lance do Gabigol, eu até tava usando ele como exemplo por causa desse lance específico que você falou. E por acaso eu mudei por causa do Neymar. Mas o lance que eu tô falando, e o que acontece, tem que acontecer. Você falou, vai assistir um jogo da base, que não é assim, e tem que começar na base. Mas o exemplo tá lá em cima. Então a gente tem que usar o exemplo lá de cima também. Quando o Gabigol, que é meu ídolo, ele vira pro árbitro e manda o árbitro. O problema desse lance é Vários só que problemas. ninguém conseguiu achar esse xingamento, né? Eu não lembro disso, mas Não, eu acho que esse é o Isso problema. não ficou Não, mas filmado peraí. em lugar nenhum, cara. Não, eu esse sei, é o mas o problema. negócio é igual o lance lá do racismo entre os outros jogadores. Falou, Gerson e Gerson, o- falou que teve, mas não Também- teve, também- não apareceu. também não apareceu. Então, mas o que eu tô falando é o seguinte. Mas Quando o meu só pra ídolo- você entender, é que nesse caso, quando você expulsa direto alguém que não tá filmado em um lugar, não é porque é o Ele não Flamengo, sabe se tá filmado, ele que ouviu. Não, então, mas quando isso acontece, você também joga desconfiança pro lado do árbitro. Ah, sim. Mas ele não sabe se foi filmado ou não. Porque aí você dá uma ferramenta pro árbitro poder mudar a partida. Se eu posso expulsar alguém. Sim. Porque Mas se o o árbitro Pikachu realmente. chegou- Mas aí é o viés do. Aí é o seguinte. Aí é aquela parada que eu vou falar assim. Como o Rousseau já dizia, o homem nasce bom, mas o meio corrompe. O VAR nasceu bom, mas aí o meio pode corromper. Não, mas isso não tem a ver com O VAR tem um. Não tem, Cara, porra. eu sei O cara pode usar pode falar assim, o cara me xingou e Ô, Pedro, eu vou. eu acho que tem- Vou expulsar eu ele. acho que tem uma grande sabendo diferença, se xingou ou cara. não xingou. Não, olha só, eu Expulsa. acho que tem uma grande diferença numa discussão árbitro-jogador, cara a cara ali, o cara virar e falar qualquer coisa pra você. E tem uma grande diferença do cara estar Você no extravasar. campo, você extravasar. Cara, você não tá no campo, você xinga, Assim, o que o Gerson acusou no final do jogo, ele acusou de crime. Sim. Né? Se fosse falso, seria uma A calúnia e gente tal. não sabe se o VAR Mas vai ele tá pegar ou imputando não. um crime, racismo é Sim, crime. isso não cabe ao árbitro, concordo. Exatamente. No âmbito do jogo ali, se fosse declarado aquilo ali, o árbitro expulsar, mas ainda assim ficaria em esfera criminal. Sim. Isso não altera. Mas então, O lance nesse do Gabigol, caso, por e eu vou exemplo- falar uma coisa bem polêmica, o árbitro só poderia expulsar caso ele tivesse ouvido. É. A acusação não. Tudo bem, tudo porque bem. Senão ele tá sendo favorável a uma Claro. acusação. O Claro. certo seria fazer igual o PSG fez, né? Se Agora, quando a recusa continuar o torcida jogo. toda, quando a mas aí torcida- Vai embora. aí Quando foi a torcida coletivo, né? toda tá xingando de algum canto racista, e isso acontece bastante Isso. ao redor do mundo, Sim. o árbitro tem a Ele pode parar o obrigação Sim, de parar o jogo. claro. Sim. E, não, Entendeu? concordo A plenamente. obrigação. Tem que parar o Inclusive o VAR do estádio, né? Vamos botar Achar quem é o cara. as câmeras, né? Como aconteceu com aquela menina Com o torcedora Botafogo. do Grêmio. Aham, É, do com ela. Aranha. O Botafogo também aconteceu com a torcida do menino do Vinícius Que era Júnior, né? o O caso do Vinícius Júnior Sim, também. essa A própria foi torcida tirou o goleiro cara. Aranha. Né? Aranha. Ah, Tava no foi. Santos, né? Santos. Se não me engano. Sim.
Essa menina pagou. Pagou. Então, pagou pela torcida, né? Porque a torcida inteira estava fazendo isso. Ela foi encontrada. O vídeo foi nela, foi na cara dela. Óbvio que tinha mais gente fazendo? Mas, tinha, gente, mas a dela foi muito assintosa. Nesses casos, eu acho que o clube também tem que ser punido, tá? Claro. Olha só. Mas acho que foi nesse o que momento. não pode o Grêmio foi acontecer. punido também. Não lembro. Eu acho que o que não pode acontecer. Mas conclui que você tá falando Sim, do papel do professor de educação então, física. isso que eu falo. O que não pode acontecer é a gente, como professor de educação física, aceitar nas nossas aulas, aceitar das nossas equipes, dos nossos alunos, que essa cultura se propague. Porra, Então, perfeito. a gente tem que virar para os nossos alunos, futebol, inclusive. Eu falo isso com os meus atletas de futsal, de futebol. Eu falo, gente, olha só, é proibido falar palavrão. Aí eu sou obrigado a ouvir do meu aluno, que é atleta federado, virar para mim e falar assim, é impossível jogar futebol sem falar palavrão. É impossível, eu sou obrigado a ouvir isso. Aí porque, você faz educativo, sabe né? por quê? Então não joga, fica no banco ali. Porque ele é acostumado a ir pro jogo e ouvir o pai dele xingar. Ele é acostumado a ir pro jogo e ouvir o técnico dele xingar o juiz. Cara, a gente sabe que isso e vem da pode base. xingar. Então, vem da base. Mas agora, eu sei que tem que ser feita uma arbitragem pedagógica nas competições de base, com esses cartões. Até mesmo, acho que tem que ser incluído no cartão da base exclusão por tempo. Não, para não ser talvez um vermelho direto, você coloca um amarelo, você exclui um jogador por tanto tempo, depois ele pode voltar. Azul. É um cartão azul? Ô, Pedro, eu vou te falar um negócio. Foi testado. Foi testado. Mas acho que na base ele pode ser utilizado. Acho que na base ele pode ser utilizado. Eu acho interessantíssimo. Acho interessante pra ele trabalhar na Porque escola. Sim. E eu acho treino. E eu acho que o Senta exemplo. lá um pouquinho pra esfriar a cabeça. Mas, gente, eu acho que o exemplo tem que vir de cima. O handball tem isso. O né? jogador tem que 2 entender a minutos. posição 2 minutos, dele. famoso. Sim, Senta. o jogador tem que entender a posição de ídolo dele. Só isso que eu tô falando. Tem um ponto crucial nisso aí que você está falando, que eu acho interessante a atuação do professor de educação física ou do treinador, enfim, na base, seja onde for. Aliás, uma excelente conclusão. Só que eu acho que tem um grande porém, e eu tendo a pensar dessa maneira. O exemplo vem sempre de cima. O exemplo sempre vem de cima. Uhum. Se a galera que está em cima, como você disse, os ídolos, a galera que está na mídia, está na televisão, continua agindo dessa maneira, quem está embaixo quer chegar lá em cima. E vai ver a galera de cima como espelho. Então você pode batalhar, tentar lapidar, mas bicho, Discordo. você vai ficar o dia inteiro fazendo isso. Enquanto o exemplo de cima continuar dessa maneira, Eu acho vai que ser já melhora muito difícil. Gente, Presta atenção, vai Tô melhorar. Eu acho que a Desculpa. atuação tem que ser essa mesmo. Eu acho que a atuação tem que ser essa. A gente tem que fazer o nosso trabalho na base. Mas enquanto o exemplo não vier de cima, a gente vai continuar enfrentando essa barreira. Eu tomei o amarelo do cabelo. Sabe o que eu Não. acho, cara? Eu acho. Não, eu entendi, tomo, não. eu entendi. A gente vai continuar Eu te enfrentando essa entendi. barreira. Eu acho que a mudança ela tem que vir drasticamente, de cima. Porque o nosso trabalho na Não. base vai continuar igual. Seria excelente. Só que você vai ter Seria muito excelente menos se barreiras para viesse, enfrentar. sim. Seria Posso fazer excelente uma se viesse, pergunta? Mas a gente deveria não tem vir. mas a gente não tem controle sobre isso. A gente não, Não, pode a ficar gente só não. no discurso de tipo Não, assim, a gente não. pô, Gabigol, você tinha que fazer diferente. Não, mas pô, o nosso papel aqui é justamente esse, é gerar mas o seu debate papel aqui. como Thiago entendeu? Maia, você professor- tinha que fazer diferente. Mas a gente tá falando pros O professores. seu papel como professor é Claro, a gente não problematizar pode- essa ação do Gabigol. Exatamente. Eu concordo com o Pedro aí. A gente tem que fazer o que tá nas nossas Não, mas eu mãos, concordo também. reclamando do que vem de lá de cima, mas fazendo o que tá aqui. Eu concordo também. Eu só acho que é enxugar gelo. Entendeu? Eu Não acho que a gente. acho, não acho. Entenda. Sabe por que eu não a acho? gente tem que fazer, mas vai Você continuar não tem enxugando gelo você- enquanto a mudança você não não tem vier um de cima. atleta federado? Sim. Então, esse atleta federado, muito provavelmente, aliás, as estatísticas jogam contra ele, não vai virar um jogador profissional. Provavelmente. E se ele não virar, que ele vire um cara que aprenda isso, como a gente aprendeu. Diego, isso é maravilhoso. Eu entendo o que você está Ué, falando. a gente não aprendeu isso? Eu entendo o que você está falando. Eu não estou dizendo pra gente parar de fazer. Eu estou dizendo que a gente vai continuar fazendo, mas enquanto a mudança não vier de cima para baixo, a gente vai estar fazendo A gente tá falando... tá dando porrada em A gente parede. tá falando Eu aqui... não acho, a gente não tá acho. falando Eu acho aqui... que a gente consegue mudar realmente parte da situação. Aí que tá a Parte importância consegue. dos estudos. Aí que Mas tá é isso que a Mas gente vai qual é a fazer. ideia? Mudar tudo. Ah, Eu beleza, acho. E aí já não depende só da gente. Mas a aí gente eu vai sento e continuar. choro, Não! já que eu não vou conseguir. Meu Deus, eu tô dizendo que a gente tem que continuar fazendo. É tem que justamente continuar isso. fazendo. Mas não vai mudar nada, mas vai ser Mas jogar cabelo? gelo. Vai enxugar É, gelo. então Eu vou acho que sentar e enxugar chorar. gelo. É. Não, Já vai quer enxugar continuar gelo? fazendo. Cara, a gente... Você tá ligado? Ah, velho. Não, você tá tirando, te tá tirando a entendi. importância. Eu te entendo, Você tá eu tirando vou a falar importância da função Ó, do professor de Não, educação eu não física tô. dentro da escola. Eu tô Lógico dizendo que a gente tá, a gente tá fazendo o nosso papel, mas eu tô dizendo Mas tá que tirando Mas você gelo. não acha que a longo prazo isso vai mudar? a longo prazo, se É. não tiver mudança em cima, não. Mas quem tá subindo vai estar mudado. Olha só. Você não acha que a longo prazo Você melhora? Você no mínimo faz o seu melhora. trabalho na base. O que você tá Aí a fazendo pessoa é larga jogar na sua mão e toalha. entra no profissional com 14 anos de idade e começa a ganhar uma grana do caralho. Beleza, talvez você tenha perdido esse, mas você dá uma aula pra 30 alunos. Mas esse é o Nessa que, mas turma. esse que você perdeu Se um é o que você vai per- chegar em cima. Beleza. E vai fazer de novo tudo o que você não ensinou. Olha, eu outra concordo, coisa. mas se a gente simplesmente aceitar isso, a gente desiste, agora joga a toalha e Não, foda-se tudo. não. É, cara, mas é porque é óbvio, se você só enxugar a toalha, Tá, beleza. só O enxugar termo, o gelo... então, o termo enxugar gelo talvez tenha sido muito mal colocado. Beleza. É simples, pra que eu vou enxugar gelo? A ideia do enxugar gelo é justamente isso. É Então, uma coisa então que faz o não serve pra seguinte, nada. vamos lá, vamos extrair aqui dos autos o termo enxugar gelo.
Esquece que eu falei isso. O editor vai cortar. Porra, Mudar nada cortar também não adianta. Não é nada. Eu só acho que você tem que reduzir a barreira. Eu acho que é os Você dois. tem que fazer alguma coisa de cima pra baixo de reduzir essa barreira, Eu cara. concordo, mas a gente tá falando aqui pra... Olha só. Os professores trabalhando pra caralho a gente tá falando aqui pra professor de educação física. A gente não tá falando aqui pro gestor da CBF. Professor, continue pro fazendo Gabigol. a atuação com o aluno. Então a gente tem que falar o que... Olha só a diferença do que você falou agora. É importante pra cacete. Sim. Do importante pra cacete, pra enxugar gelo, tem uma diferença tão crucial que quando... eu acho que você merece um vermelhinho. Você é 2 minutos. 2 minutos. Senta, descansa e pensa. Você tirou toda... Você tirou boa parte da função. Aí você tá jogando pro professor de educação física que já tá super desestimulado, mais desestímulo ainda. Eu só quero botar a responsabilidade a quem cabe, lá em cima. Não, mas todo mundo acha que... Eu não vou tirar essa responsabilidade deles, cara, lá de cima. Os dois. Mas eles têm responsabilidade, isso é inegável. Eu acho que eles são responsáveis por gerar exemplos. Acho que foi o maior debate que a gente já discutiu. Sim. Eu acho que, olha só. Política. Eles são Mas vai falar de futebol. Aqui, então eu vou mudar o que eu ia falar. Política, velho. Que bom que não entrou na política. Deixa eu mudar um pouquinho o que eu ia falar agora. Eu ia falar que eu acho que a gente tem que mudar a cabeça de todo mundo, no geral. E pra isso a gente precisa do auxílio de lá de cima, mas que não adianta se a gente não mudar a base. A base tem que ser trabalhada, de preferência, por profissionais capacitados. Claro. Deixa eu só... Aplicação pedagógica. Aquele que era do... Tem vários técnicos. Vários estudaram na UFRJ. Incríveis. Sim. Se esse cara tivesse aprendido essa porra na UFRJ, tinha chegado lá em cima e estaria dando um exemplo diferente. Olha a importância. E nós podemos dar aula em faculdade já. Claro. E o nosso aluno da faculdade pode virar um cara lá de cima depois. Claro. E pode mudar tudo. Claro. Trabalho agora na base faz toda a diferença. Mas antes de a gente chegar na faculdade, a gente dá aula na iniciação. Sim. E eu acho que a grande... A gente está conversando aqui, né, sobre o VAR, e óbvio que uma coisa puxa a outra. A gente está falando basicamente, se vocês não repararam, de ética. Sim. Todo o nosso assunto, ele roda em cima da ética. Então, a ética, ela é multifatorial. Não interessa se você está no ética e moral esporte, são diferentes, porra. Não interessa se você está... Claro. Não interessa se você está num ambiente esportivo, se você está no seu ambiente de trabalho, se você está na sua casa. Aquela pessoa que xinga o juiz, ela é muito capaz também de xingar a mãe em casa, ou de xingar um professor, e não respeitar regras. Então, ela tem que entender que ludibriar o árbitro na hora do jogo é a mesma coisa que colar numa prova. É a mesma coisa que dar uma propina para um policial na rua. Tem que entender isso. E se a gente não problematiza isso lá embaixo, você vê, o meu jogador, aquele cara que é meu ídolo, matou 3 caras atropelados porque tava bebendo. A cultura do brasileiro sempre foi valorizar a malandragem, cara. Sim. E eu acho que o professor tem uma... Essa é a construção do brasileiro no mundo. O professor trabalha nessa construção também. Se ele começar a ensinar que a malandragem é escrota, é errada, e do Brasil, o Rio de Janeiro é o que mais é conhecido por isso, claro, a gente já tá fazendo um bem à sociedade de um jeito gigantesco. E aí eu reforço vindo por lá mais que o cara lá de cima... Olha só, você constrói embaixo que os erros, né, a malandragem é errado. Mas lá em cima, a impunidade prevalece. Vamos dar um exemplo claro disso que eu lembrei agora. Olha o Rodrigo Caio. Batalhando pra caceta. Olha o Rodrigo Caio. Sim, aquele exemplo é maravilhoso. Exemplo claro. O cara faz... E ele foi trucidado. O cara fez... O Rodrigo Caio, ele... Olha só. O Jô fez uma falta nele. O Jô... Não, foi o Jô foi um lance que gente, não lembro não. Conta você. O Jô fez uma falta no Rodrigo Caio. Uma falta de ataque. E o Rodrigo Caio... ficou lá sentindo e o Jô ia ser expulso. O Rodrigo Caio falou que não foi falta, que ele tinha torcido péssimo, que foi um lance, na bola, tipo, trombada, uma coisa assim. E ele falou pro juiz isso. Legal. E aí o Jô não foi expulso. Justo. Voltou pro jogo. O Jô fez o gol, né? Foi pro segundo jogo, que o Jô não jogaria, e o Jô fez o gol do título do Corinthians. E fez de mão. Filha da puta. O Jô tinha elogiado muito o Rodrigo Caio, falando que a gente precisava de mais pessoas assim. É. Chegou no segundo gol, ele fez isso, foi cobrado por isso e nada. Conclusão, Rodrigo Caio se queimou com toda a diretoria do São Paulo. Com a torcida e foi mandado. Mas aí, olha o tal do zagueiro de condomínio que o pessoal chamava. Olha só a situação. Rodrigo Caio hoje é campeão brasileiro. Campeão da Libertadores. Bicampeão brasileiro. Ídolo. Esse cara chegou lá em cima com as nossas funções. Peraí. Você falou isso tudo pra falar que o Flamengo foi bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores? Com certeza, não precisa, todo mundo sabe. Você falou isso pra chegar aí. As pessoas estão olhando pra mim de bigode e estão lembrando disso. Você viu onde dói, né? Porra. Onde dói? Aqui. Vocês estão vendo que esse programa está sendo manipulado? Esse programa está sendo manipulado. Mas olha só, esse cara é um exemplo foi de quem, com certeza, foi bem educado, não só por professores, como por pais. Sim. Chegou lá em cima e fez toda a diferença, por mais que tenha sido difícil. Sim. E eu tenho certeza que ele motivou muita gente a mudar, concordo com você. Mas ele só chegou lá e só bateu de frente com outros porque ele teve uma base muito boa.
Exatamente, eu concordo. Posso dar o maior Mas a impunidade exemplo? ainda prevalece. E aí também entra também toda a mídia. Tanto a impunidade que a mídia prevalece, fez um palmas pro Rodrigo Caio. Isso que tem que acontecer. A mídia fez a isso mídia tem um muito. papel E criticou muito o Jô. importantíssimo. E eu odeio o Jô até hoje por causa disso. A mídia tem um papel importantíssimo em cima Mentira, do atleta. Odeio também porque você não fez um gol no último jogo contra o Inter. Vou dar um outro exemplo aqui. Um outro exemplo só pra gente já finalizar, porque esse eu acho que ninguém supera. A relação de amor da Argentina com o Maradona, que não é exemplo de nada, nem profissional e nem pessoal, Sim. é uma coisa que eu não entendo. Você gera gerações idolatrando uma pessoa que... Ele tem muito lado político Ele também. só foi jogador muito bom de eu bola, acho mas que hoje ele tem mais lado ética político do que zero. outra coisa. Mas ele Não, sim, no ok, caso mas- dele, tem bastante o braço político. É representatividade da situação. pelo povo, Entendeu? cara. Eu Tá, concordo que ele não tem peraí, representatividade como atleta. O cara é O extremamente Pelé, por exemplo, não homofóbico, tem a extremamente representa- machista, extremamente antiético em campo. Concordo. Qual a grande Concordo. representatividade desse cara? Concordo, É mas porque tem... a mídia aplaude Não, ele. mas tem um lado político. Eu concordo com você nesses pontos. É basicamente isso. Mas ele tem um lado político muito forte. Entendeu? Agora, quando você vê outro, tem uma porrada de jogador aí que é totalmente antiético, Esse aí. jogando. Mas eu achei a discussão boa, assim. Não, foi porque ótimo. no final das contas, eu concordo que a ideia vem lá de cima, mas eu acho que a gente vai botar o cara lá em cima, entendeu? Sim. E olha só, Barbieri, por exemplo, que agora tá no Que Bragantino. pra mim foi o melhor ele treinador era, do campeonato. ele era treinador da base do Flamengo. Ele era um de nós. Sim. Ele era o VH que Nós fez não. o nosso jogo de Palmas pro futebol. Barbieri, que Professor. campeonato Entendeu? excelente que ele fez. Então, mas se ele Professor. carrega esse pensamento, Uhum. ele hoje tá lá em cima. Sim. Então Um tem que trabalho sair honesto, daqui. né? Tem Um que sair trabalho- daqui. A gente Sim, tem que sim. cobrar os caras. Eu acho que o que você quis dizer é a cobrança deles lá Claro, em cima. isso não pode parar Não tirar a nunca, responsabilidade. Nunca Mas sem tirar também a deles. nossa responsabilidade. Você, Não, professor cara. de educação física, tem a responsabilidade Total. de trabalhar o lado ético do jogo. Sim. De trabalhar saber perder, de trabalhar o quanto é escroto você ganhar ludibriando o adversário. A nossa responsabilidade é formar cidadãos. E lá em cima é acabar com a impunidade. É isso. Acabar com a impunidade, cara. Porque enquanto você tiver impune lá em cima, o exemplo tá vindo Sem pra baixo. cancelar, né? Isso acho que a gente... Sem cancelar. Claro, mas aí você É- vai ficar... é né, ensinar, aquela coisa. é Você ensinar. faz um trabalho todo embaixo que chega lá em cima e é destruído. Eu acho que o momento é muito bom E- pra gente aproveitar e falar isso. Do cancelar e ensinar. Porque, tipo assim, quando o cara erra, todo mundo tá passível de erro. E isso vale pro árbitro. Eu acho que o árbitro é o primeiro Eu cancelado queria falar da sobre o história. árbitro, eu queria falar sobre o árbitro também na parte ética. Fala aí. Aí fala a gente, vou eu pensar acho que a depois. gente pode trabalhar isso. O cara errou, por exemplo, o Jô, eu falei que eu odeio ele. Mas assim, tem que ser cobrado, mas não é pra também fazer que nem fizeram com o Rodrigo Caio. Não, aqui você não é mais bem-vindo. Mano, isso é um bagulho... Sim. Até porque o Rodrigo ridículo, Caio é ele não foi ensinar. bem-vindo porque ele agiu corretamente, ele fez o certo. Em troca de um paulista, os caras perderam um jogador Tudo bem, mas a que absurdo. Belo Não, jogador, justamente, belo jogador. por exemplo. Eu Isso. gosto muito dele. Ah, vamos voltar rapidinho assim, Sim, pra sim, gente sim. finalizar, pra parte do VAR e do árbitro, dentro desse tópico que é a ética. Como é que é a relação entre os árbitros e os times do coração na hora de entrar em campo? Nossa, Porque eu vou eu dar vou um adorar falar exemplo. sobre isso. Eu vou dar um exemplo sobre a minha experiência dentro do judô. Eu, como árbitro ali dentro, quando tá entrando um atleta que eu vejo que a próxima luta é da minha agremiação, e isso acontece no Mundial de Futebol, você Sim. não pode arbitrar um jogo da sua seleção, eu vejo, ninguém tá sabendo em volta que ele é meu atleta, porque eu tô ali de terno e gravata, ninguém sabe que ele é meu atleta. Alguns vão saber, mas enfim, eu poderia arbitrar ali quietinho. Eu, com meu lado ético, todos os árbitros sabem disso, o árbitro ele sai, e ele pede pro outro árbitro, entra lá porque esse atleta é meu, por favor. Depois ele volta, porque tem esse rodízio de lutas. No futebol, Isso não fica acontece. meio, depois vaza uma foto do cara com a camisa do Flamengo. Vaza uma foto do maluco. E isso não acontece. Eu acho que quem regula que jogo você pode ou não pode arbitrar? É ética? É própria não existe, não ética? existe esse ou regulamento. o flamenguista pode arbitrar um jogo do Mas Flamengo? olha, cara, eu vou te falar um Claro, negócio. Pode? Eu acho errado. Eu mas Eu não acredito. acho, eu não Não? acho, eu vou te explicar por quê. Eu acho Olha só, errado. eu Fala acredito depois que eu tem falo. muito. Nós somos da área, a gente conhece muita gente que trabalha com agremiações diversas. E diria que 99% das pessoas que eu conheço que trabalham em agremiações, elas têm aquela paixão de futebol, paixão pelo esporte, vão ao estádio e tal. A gente vai ter que começar a importar isso pra aplicar o brasileiro. Só que olha só, cara, quando começa a trabalhar ali, você também cria vínculos. Né? Você, por exemplo, eu sou flamenguista e eu vou trabalhar no Vasco. Não é diferente do árbitro. Então, deixa eu atenção. dar a opinião de quem Rapidinho. tá lá dentro. Vou trabalhar no Vasco. Deixa eu falar. Cara, eu vou começar a criar carinho por aquela equipe, por aquele pessoal. Óbvio que ou você acha que na hora que, sei lá, vai ter um Flamengo e Vasco, eu tô trabalhando pelo Vasco, mas sou flamenguista desde criança. Pô, cara, naquela hora ali, bicho, é meu trabalho.
Eu tô ali comemorando a minha vitória com a minha equipe. Não discordo de você. Entendeu? Depois, isso até pode virar motivo de brincadeira. A gente chegar aqui agora e você me sacanear. Não, mas olha só, eu fui atleta do Flamengo. Agora, eu não preciso deixar nenhum. de ir a um estádio. Agora, é aquele negócio. Eu tô falando de um trabalho de bastidor. Começou a aparecer muito na mídia, começou a aparecer muito, né, tipo, a divulgar seu trabalho. Aí você repensa, porque aí você tá mexendo com a paixão de terceiros. E aí a gente sabe que no Brasil a paixão ela gera, olha só, eu não tô né, falando momentos de violência. Eu não tô falando de profissional do clube. A gente sabe que o Vanderlei é porque eu acho que ele já declarou e é porque eu acho que isso trabalha para arbitragem também, cara. Eu acho que isso cabe na arbitragem também. Por que a gente parte do pressuposto que ele pode fazer isso? Ele pode ser torcedor de um time assim, assumido e trabalhar no outro clube, e o árbitro não pode fazer isso. Porque você, quando tá ali, é realmente todo o seu trabalho que está em cima daquele jogo, e você, o técnico, né? Vou dar o lado do técnico. Você tem um projeto com aquele clube. Passa por aquele projeto você enfrentar um clube que é o seu clube do coração. Sim, mas a partir do momento você sabe que existe a equipe de arbitragem. Calma aí, deixa eu dar uma opinião. Eu sei, mas a partir do momento que você é o árbitro do jogo e que todas as suas decisões vão poder ser interpretadas. Eu acho que para você se proteger, entendeu? Eu não que eu arbitrasse uma luta. Olha só, vou dar um exemplo. Eu tô arbitrando a luta de um atleta meu, isso já aconteceu porque não tinha ninguém para me substituir. Não foi uma vez só, aconteceram várias vezes. Mas esse exemplo. Tinham 2 atletas meus, um atleta meu e um atleta de fora lutando, não tinha ninguém para me substituir. Eu falei, ok, vou arbitrar. Eu arbitrei a luta. Aconteceu que foi uma luta incrível e eles empataram. No judô, quem dá a decisão final, né, nas competições amistosas, é o próprio árbitro. O meu atleta lutou até melhor. Mas com medo da reação da torcida, de eu dar a decisão pro meu atleta, eu dei contrário. Sim. E então eu acho que pro árbitro se proteger também, mas, então, eu não acho positivo ele arbitrar um jogo do time dele. Essa comparação não pode ser feita, porque quando você fala meu atleta, você dá treino pra ele. Você não torce. Não, nem precisa ser meu, pode ser atleta do meu pai que eu nem conheço, mas entrou com o meu emblema, que é o emblema da minha equipe, eu já tenho algum certo tipo de viés. Mas você já concorda que faz muita diferença se for um atleta que você treina, e você está sendo juiz dele, e um atleta que o seu pai treina. Já existe uma diferença aí. Quando a gente torce para um clube... É o coração ali, você já tem algum tipo de empatia. Esse árbitro que você está falando sozinho? Sim. Decisão monocrática. Não necessariamente. No futebol, por exemplo, existe uma equipe de arbitragem. Então, essa é a grande questão. Deixa eu falar sobre isso, que foi assim, uma questão muito... Foi a questão mais perguntada por mim. Quando eu entrei, todo mundo sabia que eu era flamenguista. E eu apitei diversos jogos do Flamengo, da base. Vários. E, inclusive, fiz a final do OPG, que era sub-20. Flamengo foi campeão? Fla-Flu. Fluminense foi campeão. Olha, você fez que nem eu. O que acontece, cara? Não, cara, eu não fui nada decisivo de um lado pro outro. O que pode variar ali dentro é como me tratam, como o jogador me trata. O cara que vem do Flamengo e vem questionar uma decisão minha, ele não quer saber se eu sou flamenguista, ele acha que eu sou do outro time. Ele já chega me chegando e fala, tira a camisa aí de baixo pra ver se tu tem uma camisa do Vasco. A vontade de falar, ô, seu filho da puta, eu torço pra você, eu sou merda. Mas tem antes de você nascer. Só que aí, isso pode me fazer ficar mais do lado do outro, inconscientemente, do que do lado dele. É uma das questões de a gente trabalhar a educação do jogador. Você falou que quando você é técnico, você pode ser técnico de um outro clube, porque você vai pegando uma paixão pelo outro clube, porque você abraça um projeto. Por exemplo, o Luxemburgo no Vasco. Você abraça um projeto e por isso, quando o Vasco passar pelo Flamengo, ele vai tentar fazer o Vasco ser campeão. Sim. Cara, o próprio Rogério com São Paulo. Mas calma. O Rogério foi campeão no Morumbi, Mas na arbitragem, isso é mais nítido, porque você não tá defendendo um projeto de um outro clube que você abraçou. Você tá defendendo o seu projeto. Mas então, cara, você não pode tá se defendendo. Mas você não pode acabar se expondo numa situação que você poderia pedir pra outro. Mas, Pedro, uma substituição de jogo. Pedro, a custo de quê? De ética. A custo de você comemorar um gol? Não, a custo de ética. Não. Todo mundo sabe que eu torço pro Botafogo. Eu vou arbitrar um jogo do Botafogo. Se você entra em campo... Qualquer decisão polêmica que eu tome, eu posso ser criticado por estar arbitrando um jogo do Botafogo. Por exemplo, se a gente descobre agora que o árbitro lá que expulsou o Rodinei, se a gente descobre que ele é flamenguista. A gente tem que saber separar as coisas. Vou te falar. Então, por exemplo... Eu não vou criticar nada. Ele tá vendendo a carreira dele por muito pouco. Eu não vou criticar nada. Então, olha só, ele não consegue abstrair de um jogo. Mas olha peraí, só, eu acho que você tá justificando que um possível erro dele seria porque ele tá abrindo mão da própria carreira para favorecer um momento curto. Pelo contrário, eu acho que o torcedor pensa assim. Eu acho que ele pode abrir mão. O torcedor pensa assim, entendeu? Mas não deveria. Isso mas eu acho que não deveria, porque eu acho que não influencia. Eu acho que pode ser outras coisas influenciam muito mais do que você ser torcedor pra um time. É o que eu tô te falando, ó. O clube virar e falar assim, ó, te dou 500 mil reais pra você fazer tal parada. Influencia você chegar e ser bem tratado. Influencia o jogador te tratar bem, o técnico te tratar bem. Influencia também. Não, isso influencia muito mais do que você ser torcedor. Vai por mim, eu tava lá dentro. Mas eu
não discordo que influencie tipo assim, mais. Eu sei que influencia cara, mais. a gente não pode pensar como torcedor. Quando eu tô lá dentro... Eu também não, Pedro, eu tô falando eu como técnico. Quando eu tô já lá aconteceu dentro, comigo. quando eu tô lá dentro, eu quero fazer um bom trabalho pra mim. Porque aquilo vai me render dinheiro e aquilo vai me render elogio, vai me salvar de briga, vai me salvar de porrada. Não tô ligando pra se o Flamengo vai ganhar ou perder. Eu juro por Deus que eu não tô ligando. Eu concordo com você. Até porque não importa quem ganhar ou quem perder, né? É todo mundo vai perder. Diego, eu concordo com você. Menos o Flamengo. Eu concordo e eu acredito. O Flamengo ganhou perdendo. Mas, pô, a gente já saiu do assunto. Vamos fechar esse assunto aqui. Chega. Eu concordo com você. Eu vejo mais como uma proteção pro próprio mas árbitro. Aí você vai fazer o Carioca, aí tem 4 grandes clubes. E 30 atletas. Com certeza, sim, todos os 30 árbitros torcem para esses 4 grandes clubes. Quem vai fazer um Fluminense e Flamengo? É mais difícil. Mas você porque aí deixar... chama o Paulista. Não, até porque tem o rival. Porque isso que eu ia falar, porque o que acontece? Arbitrando um jogo contra o Flamengo. Às vezes, olha só, você vai fazer um Flamengo por que não? Você vai fazer um Flamengo e um Botafogo, só que você é torcedor do Vasco. Aí por isso você pode fazer um Flamengo e Botafogo. Só que o resultado desse jogo vai influenciar o outro. Sim. Porque é tabela. Óbvio. Entendeu? Então, tipo assim, não tem como fazer isso. Cara, a gente não pode pensar como torcedor, cara. Por precaução. Eu tô pensando como torcedor. Sim, eu tô por precaução. Eu acho que a gente parte do árbitro de um jeito que a gente não parte do jogador. Que é uma desconfiança inicial. A gente não parte isso do jogador. Quando o Thiago Neves foi jogar no Flamengo, ninguém falou, ele vai jogar mal de propósito, porque ele é tricolor. Por que a gente tem que pensar assim do árbitro? A gente pensa do Thiago Neves, é a mesma coisa que a gente pensa do árbitro. O cara quer dinheiro. O cara quer jogar bem e foda-se o resto. Pensando nisso, todos os jogadores que jogam no Botafogo são flamenguistas, porque ninguém jogou porra nenhuma esse ano, né? Mano, eu tô muito feliz. É essa mesma início, assim. Eu tô tipo Ralph hoje, eu tô feliz e puto, assim. Eu tô feliz porque o debate foi muito maneiro, cara. E tô puto porque faltou uma cerveja nessa mesa aqui hoje, porque merecia. Eu tô feliz que o Flamengo foi campeão e foda-se. Eu acho que tinha que ter um suco de maracujá. Antes de fechar, deixa eu dar uma lida aqui nos resultados. Então, sobre... Ele pode usar caderninho, eu não podia. Sobre... a comissão de arbitragem jogou pelo Gaciba os resultados de 2019, que foi o primeiro ano de utilização do VAR, que é o que a gente tem até agora. O VAR é muito novo. A gente esqueceu de falar isso. O grande problema do VAR não é, em nenhum momento, para mim, pelo menos, a questão de ter ou não ter. É a melhor utilização dele. E isso passa pela profissionalização do árbitro, do técnico e pelo tempo de também ir vendo o que dá, o que não dá. A gente tem que ter uma certa paciência. O Brasil escolheu aprender fazendo. Então, assim, a gente espera que o ano que vem seja melhor do que esse, como esse foi melhor do que o ano passado. Então vamos lá. Eu falei logo no começo, você tá dando superpoderes ao árbitro. Isso. Foram 139 jogos analisados. O acerto foi um índice de 98% dos lances. Olha esse índice. Somente 10 erros. Antes disso, em 2018, que foi o ano sem VAR, foram 88 erros em lances capitais. De 88 para 10. Olha isso, no primeiro ano. Em pênalti, foi 91,76 o acerto. Só 27 corrigidos. 27 seriam ou não seriam marcados e foram corrigidos. Contra 68% de acerto no ano sem o VAR. Então, olha só, de 68 foi para 91. E vê também que não é 100% nunca. O que mostra que existe uma margem de erro do VAR. Porque ainda existe atuação humana nisso. Né? E também a mudança da câmera. Existe um estudo sobre isso, que a posição em que a câmera estava naquele momento pode induzir o erro. Vamos lá, 93% de acerto no impedimento. E, o mais importante aqui, em 2019, a média foi de 1 minuto e 54 para verificagem. E verificagem, tá certo essa palavra? Verificação. Gente. E o objetivo era de diminuir em 30 segundos. O que acontece para isso aqui? Eu fui pesquisar porque eu achei baixo. 5 minutos, às vezes 4 minutos, é que todos aqueles de impedimento que são super rápidos também entram para contabilização. Aí joga lá para baixo. Aí joga lá para baixo. Esse é o ponto que eu acho que a gente mais tem que corrigir, porque, como eu te falei, como fã, a gente quer ver um jogo rápido, a gente não quer ver parando o tempo inteiro. Claro. A gente odeia aquele árbitro que para o jogo o tempo inteiro. Ou a gente transforma isso numa parada legal do jogo. Eu acho que tinha que ser... Passando a imagem, passando o áudio, fica mais maneiro, fica muito mais interativo. Muito mais legal. E mais transparente. Bom, eu acho que a gente pode voltar aqui depois para conversar um pouco mais sobre as regras. Trazer um árbitro. É uma boa. De repente ver a visão... Não, trazer uma atividade. Um que está em atividade. Árbitro de botão, mano. Você é o botão com essa careca aí. Mas vamos lá. Não vou discutir, não. Briguem, desgraçados, briguem. Eu só brigo com quem foi campeão. Só brigo quem é bicampeão brasileiro. Eu ia discutir esses números Pessoal, aí, mas não dá tempo. Um beijo pra vocês, campeões brasileiros. Um beijo pra vocês que estão chorando o VAR. Sinto muito. Meu Deus. Tchau, gente.
E é isso, esse foi mais uma Academia de Quinta sobre arbitragem e ética no futebol. E ó, quem não compartilhar, ó. Ó, caraca, dá mais. Quem não curtiu, quem não compartilhou, toma. Então participa aí, pessoal. Vermelho direto. Ó. Compartilha. Esse foi a Academia de Quinta. Ó. Beijos. Coração. Valeu, galera. Valeu.